Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic, transmigrado em Pokémon, um fazendeiro gourmet em Paldea. Capítulo 461. A busca por Jirachi e a união com o Absol. O sol brilhava no alto, lançando sua luz dourada sobre os picos de arenito de quartzo de tirar o fôlego. Estendendo-se infinitamente em direção ao horizonte, essa paisagem acidentada e única era uma tapeçaria de montanhas imponentes. Florestas densas e rios sinuosos que esculpiam os penhascos de arenito. Do alto de uma alta serra, era possível contemplar quilômetros de natureza selvagem intocada, uma terra aparentemente intocada por mãos humanas. Fontes de água abundantes fluíam pelos vales, alimentando bosques verdejantes e repletos de frutas silvestres suculentas. Não era difícil imaginar os inúmeros Pokémon selvagens que habitavam aquela região. Naquele momento, 3 Pokémon pertencentes ao time de expedição de heróis, que estavam seguindo os rumores sobre Jirachi, desceram até o topo de uma colina. Mew e Teddiursa pairavam nas costas de Zapdos, com os olhos arregalados enquanto admiravam a paisagem de tirar o fôlego. Teddiursa, hipnotizado pela beleza da terra, não pôde deixar de murmurar com admiração. Ursa, este lugar é lindo. Então está Eforina? Mew inclinou sua pequena cabeça, seus grandes olhos azul safira examinando a vasta floresta abaixo. Se o ancião Sevlos estivesse certo, então este deveria de fato ser Forina, o lugar onde Jirachi estaria dormindo. Zapdos também estava explorando a terra desconhecida. Chill. Não importa o que aconteça, saberemos com certeza quando perguntarmos por aí. Ao ouvir isso, os 3 Pokémon trocaram olhares antes de mergulharem em direção ao vale abaixo. Assim como em outras regiões, Forina estava repleta de Pokémon selvagens. De Parasect e Electabuzz a Ursaring, Tropius, Nuzleaf e Altaria, a terra era rica em vida. Os Pokémon de Forina rapidamente notaram os visitantes desconhecidos. Da mesma forma, a equipe de expedição heroica os observou com olhos atentos. Determinado a reunir informações, Mew flutuou em direção a um grupo de Parasects e perguntou com sua voz suave e curiosa. Mew? Com licença, você sabe onde Jirachi está? O Parasect piscou confuso ao ouvir o nome desconhecido. Jirachi? Quem é esse? Mew. Jirachi é um Pokémon que parece uma estrelinha, explicou Mew. Foi assim que Naoki o descreveu. Mas mesmo depois de ouvir isso, os Parasect ainda balançaram a cabeça. Teddiursa franziu a testa. Parece que eles também nunca ouviram falar de Jirachi. Isso os deixou com um dilema. Teddiursa rapidamente pensou em uma solução. Se não conseguissem respostas ali, poderiam simplesmente perguntar diretamente ao Naoki pelo telefone Rotom. Animando-se com o pensamento, o ursinho ergueu o telefone e gritou. Rotom, conecte-nos ao Naoki. Entendido, Rotom. A tela do telefone Rotom piscou 2 vezes antes que a interface de chamada aparecesse. Depois de 2 toques, a videochamada foi conectada. O rosto de Naoki apareceu do outro lado da tela. Através da tela, ele reconheceu imediatamente as formações rochosas únicas atrás de Teddiursa. Ele levou apenas um segundo para identificar a localização deles. Então você chegou em Forina. Naoki assentiu. Os picos rochosos únicos de Forina a tornaram uma das paisagens mais distintas de todo o mundo Pokémon. Afinal, sua inspiração no mundo real foi Wolingyuan, na China. Sim. Teddiursa assentiu animadamente. Então, ele explicou rapidamente o problema atual. Os Pokémon aqui parecem não saber quem é Jirachi. Mew flutuou para mais perto, balançando a cauda enquanto ouvia, igualmente perplexo. Com vários pares de olhos expectantes o observando, Naoki pensou por um momento antes de responder. Acho que sei por quê. Após uma breve pausa, ele explicou. Veja bem, Jirachi só acorda uma vez a cada 1000 anos. Como já se passou um milênio inteiro desde a última vez que ele despertou, todos os Pokémon que vivem aqui hoje nasceram muito depois disso. Faz sentido que nenhum deles o reconhecesse. As orelhas de Teddiursa se contraíram em alarme. Então como vamos encontrar Jirachi? Naoki simplesmente sorriu. Essa parte é fácil, ele os tranquilizou. A melhor opção é encontrar um Absol. Se Jirachi realmente estiver dormindo aqui, Absol deve saber onde encontrá-lo. Havia um Absol no filme Jirachi, o Criador de Desejos. Ele servia como guardião de Jirachi, capaz de sentir sua presença. No filme, Absol foi quem guiou Ash e seus amigos até Forina, onde ajudaram Jirachi a cumprir seu propósito. Ao ouvir isso, Teddiursa rapidamente se virou para o grupo de Parasect e perguntou ansiosamente. Você conhece Absol? Os Parasect trocaram olhares antes de assentir. Absol era conhecido como guardião de Forina. Muitos Pokémon na área já haviam sido ajudados por ele antes. Embora não soubessem por que esses 3 Pokémon desconhecidos estavam procurando por Absol, um dos Parasect deu um passo à frente e apontou em uma direção específica. Absol mora lá. Mew e Teddiursa se viraram para olhar na direção que haviam apontado. Agradeceram rapidamente ao Parasect antes de embarcar em Zapdos e planar em direção ao seu novo destino. Durante esse tempo, a conexão do telefone Rotom permaneceu ativa. Naoki aproveitou a oportunidade para observar Forina e os diversos Pokémon que viviam ali através da tela. Shiftry estava empoleirado no alto das copas das árvores, Tropius se reunia na margem do rio para beber, enquanto Poochyena e Migutiena se escondiam cautelosamente na grama alta. Naoki teve que admitir, aquele lugar estava absolutamente infestado de Pokémon. Não era nenhuma surpresa, na verdade. Jirachi absorveu a energia do cometa do milênio e usou essa energia para nutrir a terra, tornando o solo rico e as florestas exuberantes. Quando a terra era fértil, os recursos floresciam e naturalmente mais Pokémon habitavam a área. Mas Naoki ainda tinha uma dúvida. O que ele deve fazer para evitar que Jirachi adormeça novamente?
Tentando uma refeição no estilo reverso? Não, isso pode sair pela culatra, transformando a graça de Jirachi em uma punição em vez de uma bênção. Era bem sabido que Jirachi podia absorver energia de meteoros para revitalizar Forina. E se Naoki se lembrava corretamente, a energia natural da árvore do mundo poderia fazer algo semelhante. E daí-se? E se Jirachi absorvesse energia natural suficiente? Ele conseguiria acordar sem esperar mais 1000 anos? Enquanto Naoki estava imerso em pensamentos, uma figura apareceu de repente diante da equipe de expedição. Um Pokémon de 4 patas com pelo branco como a neve, olhos vermelhos penetrantes e um chifre em forma de crescente estava diante deles. Seu olhar era calmo, mas aguçado, avaliando os estranhos que haviam invadido seu domínio. Era Absol. Teddiursa e Meu também notaram isso imediatamente. Naoki apresentou através do telefone Rotom. É Absol. Ao som de uma voz humana, os olhos vermelhos de Absol se voltaram para o telefone Rotom flutuante. Meu flutuou para mais perto e falou primeiro. Meu? Olá, Absol. Você sabe onde Jirachi está? No momento em que o nome de Jirachi foi mencionado, a expressão de Absol ficou tensa. Ele olhou para o Rotom celular e depois para os 3 Pokémon desconhecidos. Absol? Por que você está perguntando? Teddiursa percebeu imediatamente o tom cauteloso de Absol. Percebendo que Absol poderia ter entendido mal as intenções deles, o ursinho explicou rapidamente. Teddy, somos a equipe de expedição de heróis, não Pokémon ruins. Estamos procurando Jirachi porque queremos ajudar. Ele não deveria ter que acordar apenas uma vez a cada 1000 anos. Ao ouvir isso, Absol permaneceu em silêncio. Como guardião de Jirachi, ele conhecia muito bem as circunstâncias que envolviam o Pokémon Desejo. No entanto, Absol estudou os 3 Pokémon à sua frente antes de finalmente falar. Absol, Jirachi se foi. Perdido? Ao ouvir essas palavras, a equipe de expedição heróica ficou em silêncio, atordoada. Absol se virou e os conduziu para uma caverna. Absol, Jirachi deveria estar dormindo aqui, mas desapareceu há 3 dias. Alguns Pokémon na área mencionaram ter visto um humano por perto, mas não consegui localizá-lo. Ao ouvir isso, a expressão de Teddiursa escureceu quando um pensamento perturbador cruzou sua mente. Será que Jirachi foi capturado por um treinador humano? Absol respondeu imediatamente com firme convicção. Absol, impossível. Jirachi ainda não acordou. Ele não seria capaz de tomar essa decisão sozinho. Absol está certo. A voz de Naoki ecoou pelo telefone Rotom. O olhar penetrante de Absol imediatamente se voltou para o dispositivo, estreitando-se para o humano do outro lado da tela. Percebendo a desconfiança de Absol, Naoki riu baixinho e explicou. Não precisa ser tão cauteloso. Eu sou Naoki e só quero ajudar Jirachi. Teddiursa assentiu ansiosamente. Teddy, isso mesmo. Foi o Naoki quem nos enviou aqui para ajudar Jirachi. Meu entrou na conversa com um sorriso tranquilizador. Naoki é um ser humano muito gentil. Apesar das palavras deles, Absol permaneceu cauteloso. Não era tão fácil confiar nele, especialmente em um humano. Afinal, fora um humano quem havia tomado Jirachi em primeiro lugar. O silêncio tomou conta da caverna enquanto Absol hesitava, avaliando suas opções. Enquanto isso, Naoki já havia obtido informações sobre o Pokémon Park na internet e rapidamente as enviou para Teddiursa e Meu. Se seu palpite estivesse correto, o Jirachi cristalizado teria sido levado por Butler, o antigo cientista da equipe Magma. Butler e sua parceira, Diane, estavam organizando um enorme parque de diversões Pokémon perto de Forina para entreter os visitantes durante os 7 dias da passagem do Cometa do Milênio. À primeira vista parecia um festival inocente, um lugar para treinadores e turistas se divertirem. Mas na realidade, tudo isso era fachada. A verdadeira intenção de Butler era muito mais sinistra. Ele planejava usar a energia de Jirachi para reviver um Groudon usando restos fossilizados e provar seu valor para a equipe Magma. Cada Pokédollar ganho no parque de diversões estava sendo canalizado para sua pesquisa. Certo, enviei a provável localização do Jirachi. Basta seguir o mapa no telefone Rotom. Ele te levará direto para lá. No entanto, acrescentou Naoki franzindo a testa levemente, ainda faltam alguns dias para a chegada do Cometa do Milênio. Jirachi provavelmente ainda não acordou. Os olhos de Teddiursa e Meu se arregalaram de admiração. Teddy, Mil, como esperado de Naoki, sempre tão confiável. Absol, por outro lado, ficou paralisado em choque. Como esse humano sabia onde Jirachi estava? Meu olhou para o telefone Rotom, confirmando rapidamente a localização do parque Pokémon. Assim que percebeu que não estava longe da posição atual, preparou-se imediatamente para partir. Teddiursa se virou para Absol e ansiosamente estendeu um convite. Teddy, Absol, venha conosco e ajude Jirachi. Absol permaneceu em silêncio. Ele ainda não tinha certeza se podia confiar totalmente naquele humano e naqueles Pokémon. Mas naquele momento, a segurança de Jirachi era muito mais importante do que suas dúvidas. Após uma breve pausa, Absol finalmente soltou um suspiro profundo e assentiu. Absol, tudo bem. Eu vou com você. Certo, vocês vão primeiro. Vou continuar pesquisando uma maneira de evitar que Jirachi volte a dormir. Se algo acontecer, entrem em contato comigo imediatamente. Teddy, o Teddiursa respondeu alegremente antes de encerrar a ligação. Para evitar chamar muita atenção, Meu rapidamente chamou Zapdos de volta para sua Pokébola antes que a equipe partisse em direção ao Parque Pokémon. Meu se transformou em um pássaro azul, pousando suavemente nas costas de Absol enquanto o Teddiursa também subia. Com o telefone Rotom os guiando, eles seguiram a navegação em direção ao Parque Pokémon. Enquanto isso, Naoki saiu de casa, seu olhar recaindo pensativo sobre os Pokémon que brincavam no rancho. Até onde ele sabia, Jirachi não era um Pokémon único, havia vários Jirachi em diferentes partes do mundo. No entanto, todos compartilhavam a mesma característica biológica, dormir por 1000 anos e acordar por apenas 7 dias.
É claro que nem todo Jirachi precisava da energia do cometa do milênio. O Jirachi em Forina era especial. Não absorvia energia por si só, mas sim para nutrir a própria terra, garantindo o equilíbrio natural e a prosperidade da região. Além disso, a julgar por sua descrição em registros históricos, a habilidade de Jirachi não funcionava como a maioria das pessoas imaginava. Não era capaz de realizar nenhum desejo diretamente, só conseguia transferir objetos de um lugar para outro. Se alguém desejasse comida, por exemplo, Jirachi não a criaria do nada, mas sim a transferiria de outro lugar. Isso significava que simplesmente desejar que Jirachi permanecesse acordado para sempre não funcionaria. Imerso em pensamentos, Naoki vagou pelo rancho, seguindo a trilha de terra que levava ao lago. A superfície cintilante da água refletia o céu acima, marcando o portal para o mundo reverso. Sem hesitar, ele cruzou o lago e entrou na distorção, chegando à ilha flutuante onde ficava a árvore do mundo. No entanto, em vez de subir até o topo, ele permaneceu na base, com a mente agitada com as possibilidades. Comida preparada com folhas da árvore do mundo teria algum efeito em Jirachi? Quando a árvore do mundo ainda estava crescendo, ele fez experiências com suas folhas, criando um prato conhecido como bolo de folhas. Esse prato tinha 3 efeitos especiais. Aumenta permanentemente os movimentos do tipo planta em 25%. Acelera o crescimento da plantação quando Pokémon do tipo planta usam sua energia para cultivo. Um efeito oculto que só funcionava para o Senhor da Árvore do Mundo. Enquanto Naoki refletia sobre isso, algo extraordinário aconteceu. A Árvore do Mundo parecia sentir seus pensamentos. Um brilho suave e verde cintilava em sua coroa maciça, iluminando a ilha flutuante. Momentos depois, 2 folhas radiantes se desprenderam dos galhos, flutuando suavemente para baixo antes de pousar a seus pés. Naoki olhou fixamente e momentaneamente atordoado. Ele se abaixou lentamente e os pegou. Quase instantaneamente, informações sobre ele surgiram em sua mente. Folha do Despertar, uma folha com propriedades místicas. Quando usada na culinária, concede a certos Pokémon a capacidade de permanecer acordados indefinidamente. Folha da Vida, uma folha imbuída da vasta energia natural da árvore do mundo. Colocá-la em qualquer lugar enriquecerá o ecossistema local, revitalizando a terra e fazendo-a florescer. O que? Naoki piscou, incrédulo. Olhou para a árvore enorme que se erguia à sua frente. Ah, a árvore do mundo acabou de me ajudar? Ele sempre soube que o próprio mundo tinha uma vontade. Afinal, o poder verdejante, a força divina da natureza, era a personificação dessa vontade. A natureza ocasionalmente concedia esse poder a humanos escolhidos. Agora, Naoki tinha a resposta. A vontade natural da árvore do mundo percebeu seu dilema e tomou a iniciativa de ajudá-lo. Então é isso que significa ser o senhor da árvore do mundo. A percepção disso lhe causou arrepios na espinha. Foi assustador. Além do cosmos, em um reino fora do tempo e do espaço, Arceus observou o humano chamado Naoki com diversão silenciosa. Fascinante. Mesmo que você nunca tenha conhecido esse Pokémon, e só saiba dele por meio de histórias de terceiros, você ainda está disposto a fazer de tudo para ajudá-lo? Um brilho de intriga brilhou nos muitos olhos da divindade. Nesse caso, eu lhe darei um presente. Com um pensamento vago, Arceus desejou que 2 folhas descessem da árvore do mundo. Como criador de todos os Pokémon, ele não teve escrúpulos em reescrever a própria realidade. Afinal, um simples ajuste nas regras da existência não significava nada para ele. Mas por que se preocupar em ajudar esse humano? Porque Arceus viu algo novo, uma possibilidade rara que nunca existiu antes. Entre os incontáveis universos que ele criou, alguns eram pacíficos, prosperando sob a ordem natural. Outros oscilavam à beira da destruição, atormentados pelo caos. Arceus precisava de indivíduos que pudessem agir em seu lugar. Aqueles que pudessem proteger mundos que não conseguiam se salvar. E esse humano Naoki criou algo interessante, a equipe de expedição de heróis. Não foi a primeira vez que Arceus fez isso. Há muito tempo, ele havia selecionado uma humana chamada Akari de outro mundo e a transportado para Izui, uma região ameaçada por distorções no tempo e no espaço. Para ajudá-la, ele lhe concedeu seu telefone Arceus, uma ferramenta imbuída de sua vontade divina. Agora, ele tinha os olhos postos em Naoki. O olhar divino de Arceus refletiu a imagem do jovem, abaixando-se para pegar as 2 folhas brilhantes. Um pequeno sorriso surgiu nos lábios do deus. Naoki ainda era jovem e ainda não tinha noção. Ele ainda não percebeu a verdade. Toda bênção do destino tem um preço oculto. Capítulo 462. Pedido urgente do prefeito Thomas. 7 de maio, ano 200 do calendário da Aliança. Verão Naoki estava sentado à mesa, pensativo, enquanto olhava para as 2 folhas que haviam caído da árvore do mundo. Uma delas, a folha do despertar, já havia sido moída em uma bola de folhas verdes, um remédio que uma vez dado a Jirachi, o libertaria de seu sono de 1000 anos. A outra, a folha da vida, brilhava com uma luz verde vibrante. Continha uma vasta quantidade de energia natural, capaz de sustentar a terra de Forina no lugar de Jirachi. Com ela, Jirachi poderia finalmente viajar livremente, sem mais a responsabilidade de nutrir esta terra. Tudo estava pronto, exceto pela chegada de Jirachi. 3 dias se passaram desde que a equipe de expedição heroica o contatou pela última vez. Durante esse tempo, Ted de Ursa e Mew mantiveram atualizados sobre a missão. Eles encontraram Jirachi com sucesso no Parque Pokémon. Embora Butler tenha tentado interferir, eles conseguiram frustrar seus planos bem a tempo. Graças ao poderoso raio de Zapdos, os sonhos de Butler de ressuscitar Groudon foram destruídos.
A essa altura, a equipe de expedição heróica provavelmente estava trazendo Jirachi para o rancho. Esta noite era a noite da chegada do cometa do milênio, o momento em que Jirachi despertaria. Enquanto Naoki pensava sobre tudo isso, toque, toque, toque. A batida repentina na porta o tirou de seus pensamentos. Naoki ficou um pouco surpreso. Quem visitaria o rancho naquele horário? Ele colocou as folhas no chão, caminhou até a porta e a abriu. Do lado de fora estava o prefeito Thomas com o rosto marcado pela preocupação. Prefeito Thomas? Naoki piscou surpreso e rapidamente se afastou. Sente-se. No entanto, o prefeito Thomas balançou a cabeça. Naoki, vim pedir sua ajuda, ele disse, com a voz carregada. Claro, o que é? Perguntou Naoki. O prefeito Thomas suspirou e explicou. É sobre a mãe do Ciclizar. O Ciclizar tem 53 anos agora, mas ultimamente tem parecido problemático. Então, ontem, levei-o ao centro Pokémon para um check-up. A enfermeira Joy disse que o tempo está quase acabando. Não falta muito tempo. Quero que você leve o Ciclizar para visitá-la. Ao ouvir isso, Naoki ficou surpreso. A vida útil de um Ciclizar é de apenas 50 anos? O prefeito Thomas balançou a cabeça. Não, normalmente Ciclizar pode viver muito mais, explicou ele. Mas quando era mais jovem, Ciclizar sofreu ferimentos graves enquanto me protegia. Ele nunca se recuperou totalmente, e parece que aquela batalha tirou anos de sua vida. Naoki entendeu imediatamente. Não era o mesmo que o Volcarona de Alder. Eu vejo. Sem hesitar, Naoki se virou e pegou uma garrafa de leite Gogoat da vida na geladeira. Então chamou Ciclizar, que não tinha a mínima noção da situação. Ah? Ciclizar inclinou a cabeça, confuso. Olhou para Naoki e depois para o prefeito Thomas. Entretanto, no momento em que viu a expressão solene no rosto do prefeito, seus instintos se acenderam. Algo estava errado. Do lado, Koraidon, que estava descansando na sombra, percebeu a atmosfera tensa e correu até lá. Ah, nossa! Naoki sabia o que Koraidon queria dizer. Ele queria vir junto. Tudo bem, Naoki assentiu. Então, virou-se para os irmãos Indeedei que estavam por perto. Vou deixar o rancho em suas mãos por enquanto. Vou levar Ciclizar e Koraidon para a cidade. Aí é. Embora os irmãos estivessem preocupados, eles ainda assentiram obedientemente. Com isso, Koraidon carregou Naoki, e Ciclizar carregou o prefeito Thomas, e eles rapidamente seguiram para a cidade. Na casa do prefeito Thomas. Ao chegarem na casa, o prefeito Thomas olhou para Ciclizar e suspirou. Pequeno Ciclizar, vá ver sua mãe. O mau pressentimento no coração de Ciclizar se confirmou. Ele correu para dentro sem hesitar, e Koraidon o seguiu imediatamente. Deitada no centro da sala estava uma Ciclizar idosa, com as pálpebras caídas e a respiração superficial. Bastava olhar para ela para perceber que ela estava no fim da vida. Ciclizar imediatamente correu para o lado dela, com seus gritos cheios de angústia. Ah! Ao ouvir a voz do filho, a mãe abriu os olhos lentamente. Com a pouca força que lhe restava, ela levantou a garra e acariciou gentilmente o rosto do filho, como se quisesse confortá-lo, dizendo para ele não ficar triste. Lágrimas brotaram nos olhos de Ciclizar. Ah, nossa! Até mesmo Koraidon, parado ao lado deles, abaixou a cabeça em tristeza. Entretanto, em poucos instantes, ele se voltou para Naoki. Naoki assentiu. Ele deu um passo à frente, pegou a garrafa de leite Gogoat da vida e se ajoelhou ao lado da mãe Ciclizar. Então, sob o olhar perplexo do prefeito Thomas, ele lentamente deu o leite a ela. Não se preocupe. Ela vai ficar bem. Assim que o líquido quente vital entrou em seu corpo, a velha Ciclizar sentiu uma onda repentina de energia percorrendo suas veias. Pela primeira vez em anos, seus membros não pareciam mais pesados. Seu corpo, que há muito tempo estava sobrecarregado pela idade, parecia mais leve, como se ela tivesse retornado à juventude. O poder dentro da mãe Ciclizar surgiu lentamente, restaurando a vitalidade de seu corpo exausto. Soltando um grito assustado, ela ergueu a cabeça, piscando confusa para o próprio corpo. Ah? O prefeito Thomas, ao lado de Naoki, arregalou os olhos em choque. Enquanto isso, as lágrimas do próprio Ciclizar cessaram abruptamente. À medida que a compreensão surgia, sua expressão se transformou em pura alegria, e ele soltou um grito de êxtase. Ah! Ao ver isso, Naoki se virou para o prefeito Thomas e explicou. Este é o leite Gogoat da vida, produzido pelo Gogoat no meu rancho. O prefeito Thomas lembrou-se imediatamente das caras garrafas de leite Gogoat vendidas na cidade. Seu rosto enrugado se contorceu em descrença. Isso, o que exatamente está acontecendo? Naoki respirou fundo, já antecipando sua reação. Provavelmente é o poder de Calyrex, explicou. Quando Calyrex abençoou meu rancho, o leite do meu Gogoat foi imbuído de energia natural. Ele não só restaura a força, como também pode curar até os ferimentos mais graves. Em outras palavras, o leite Gogoat da vida pode até mesmo prolongar a vida de Pokémon cujas vidas foram encurtadas por ferimentos ou doenças. O prefeito Thomas murmurou em choque. Nunca imaginei que o leite Gogoat pudesse ter propriedades tão incríveis. Enquanto a prefeita ainda se recuperava dessa revelação, a outrora frágil Ciclizar de repente puxou seu filho para um abraço apertado, aninhando-o carinhosamente. Perto dali, Koraidon observava a cena, seu olhar se suavizando. Um toque de desejo brilhou em seus olhos dourados, mas ele hesitou, arrastando as garras contra o chão. Naoki notou seu comportamento. Koraidon parecia querer participar, mas algo o impediu. Uma onda de emoção tomou conta de Naoki. Pokémon são criaturas poderosas e frágeis. Possuem uma força incrível, ostentando habilidades além da compreensão humana. No entanto, por trás de sua aparência poderosa, ainda são seres vivos, assim como os humanos. Um equilíbrio saudável entre treinamento e batalha aprimora suas habilidades, tornando-os mais fortes. Mas combates excessivos, ferimentos graves ou a passagem do tempo podem enfraquecer até mesmo os Pokémon mais poderosos, encurtando suas vidas. Este não foi apenas um caso isolado. Isso lembrou Naoki da Volcarona de Alder, cuja vida útil havia sido bastante reduzida devido a anos de ferimentos. Ou o antigo campeão de Galar, Mustard.
Décadas atrás, ele era um campeão invicto. Mas após inúmeras batalhas, seu parceiro Pokémon enfraqueceu e acabou falecendo prematuramente. Sua própria força vacilou depois disso e pela primeira vez em anos, seu antigo recorde de invencibilidade foi quebrado. Naoki expirou lentamente. Ele já tinha visto muitos casos como aquele. Naquele momento, Ciclizar, que estava comemorando a recuperação da mãe, virou a cabeça. Seu olhar pousou em Coraidon, que estava parado ali perto, parecendo estranhamente quieto. Lágrimas ainda escorriam pelos cantos dos olhos de Coraidon. Ciclizar inclinou a cabeça em confusão. Gal, por que você está chorando? Coraidon enrijeceu sua expressão ilegível. Não respondeu. Ciclizar ficou ainda mais confuso, observando Coraidon atentamente, tentando entender o que se passava em sua mente. Enquanto isso, o prefeito Thomas, que finalmente havia se recomposto, virou-se para Naoki com gratidão estampada no rosto. Durante dias ele foi assombrado pela preocupação, incapaz de dormir, temendo a morte inevitável de seu velho amigo. Agora, vendo Ciclizar saudável novamente, vendo-a compartilhando esse momento sincero com seu filho, ele finalmente se sentiu à vontade. Lágrimas brotaram nos olhos do velho prefeito, e ele as enxugou com as costas da mão. Naoki, eu nem sei como te agradecer direito dessa vez. Naoki balançou a cabeça com uma risadinha. Não precisa me agradecer. Você me ajudou quando cheguei aqui, então isso não é nada. Ao ouvir isso, o prefeito Thomas soltou uma gargalhada. O prefeito Thomas olhou para Naoki com profunda admiração. Não, é tudo por causa do seu trabalho duro. Você administrou aquele rancho abandonado tão bem que ele é até melhor que o do seu avô. Naoki sorriu, sentindo um calor no peito. O prefeito Thomas os convidou para almoçar, mas Naoki estava preocupado demais com a situação de Jirachi para aceitar. Após recusar educadamente, ele voltou para o rancho com Coraidon e Ciclizar. No entanto, assim que Naoki chegou em casa, ele se deparou com o caos. Uma comoção se instalou no pomar. Várias árvores frutíferas foram derrubadas, com seus galhos e folhas espalhados pelo chão. Naoki parou no meio do caminho, atordoado. O que aconteceu? Um Pokémon selvagem invadiu o rancho? Sem hesitar, ele correu em direção ao pomar, com Coraidon e Ciclizar logo atrás. Ao chegar, ele descobriu que a irmã Indeedee e Butterfree e vários outros Pokémon já estavam reunidos. Até os 3 Gogoats do rancho vieram investigar. Os Pokémon estavam todos em círculo, olhando fixamente para um único Pokémon deitado na grama, firmemente preso por cipós. Era um Pokémon primata amarelo e branco com listras marrons nas costas e um tufo de pelo laranja na cabeça. Naoki reconheceu imediatamente. Vigoroth. Ele piscou surpreso, lembrando-se de um certo Pokémon do seu passado. Naquele momento, Indeedee e Butterfree notaram a chegada de Naoki. O Pokémon imediatamente se virou para ele, reclamando com raiva do encrenqueiro no chão. Aian. Este encrenqueiro derrubou várias árvores frutíferas. Free. Ele até tentou nos atacar. Bui. Tão irritante. Naoki suspirou, esfregando as têmporas. O Slakoth que costumava dormir no meu pomar evoluiu para um Vigoroth. Seus olhos pousaram no Pokémon que se debatia. Mesmo preso firmemente pelo chicote de vinha de Gogoat, ele ainda se debatia descontroladamente, soltando grunhidos agitados. Estava cheio de energia inquieta, seu corpo inteiro vibrava praticamente de impaciência. Naoki se aproximou e falou calmamente. Vigoroth, você ainda se lembra de mim? O Pokémon parou de se debater por um breve instante. Seus olhos selvagens e desfocados fixaram-se no rosto de Naoki. Claro que o reconheceu. Era o humano que o havia resgatado de um incêndio florestal. Mas seu coração batia rápido demais para que ele conseguisse ficar parado. Seu sangue fervia de energia, e ele sentia como se fosse sufocar se não se movesse. O Vigoroth tremeu, mal conseguindo se conter, e soltou um grito alto. Oh! Oh! Como se estivesse prestes a explodir. Naoki suspirou novamente. Deixa pra lá, ele disse para Gogoat. O Pokémon do tipo planta hesitou por um momento, mas finalmente soltou seu chicote de vinha. No momento em que foi libertado, o Vigoroth entrou em ação, avançando e quicando nas árvores, levantando poeira e saltando de galho em galho como um redemoinho de caos. Naoki esperava por isso. Ele entendia Pokémon como Vigoroth melhor do que a maioria. Vigoroth não era agressivo porque queria causar problemas. Seu comportamento era completamente devido à sua biologia. Durante o estágio Slakoth, o Pokémon era extremamente preguiçoso, dormindo quase o dia inteiro. Mas após evoluírem para Vigoroth, toda aquela energia acumulada subitamente se libertou, tornando quase impossível para eles ficarem parados. Seus batimentos cardíacos aumentaram 10 vezes e seus corpos exigiam movimento constante. Se um Vigoroth permanecesse inativo por muito tempo, ele sofreria estresse severo e sua saúde pioraria. Era isso que tornava o treinamento de um Vigoroth tão difícil. Se não estivessem em constante batalha, encontravam outras maneiras de liberar sua energia, geralmente causando destruição. Assim que o Gogoat afrouxou o chicote que prendia o Vigoroth, ele começou a fazer uma cena por toda parte. Em vez de atacar Naoki diretamente, o Vigoroth direcionou sua energia destrutiva para as árvores frutíferas ao redor. Em instantes, outra árvore desabou sob sua fúria. Naoki. Observando o Pokémon frenético se preparando para atacar a próxima árvore, Naoki rapidamente chamou seu Gogoat. Gogoat, use chicote de vinha. Com um som agudo cortando o ar, o furioso Vigoroth foi novamente contido pelas videiras de Gogoat. Percebendo que contê-lo repetidamente não seria uma solução permanente, Naoki decidiu tentar uma abordagem diferente. Queimar o excesso de energia do Vigoroth por meio de batalhas Pokémon. Ele enviou uma rotação de Pokémon, incluindo Flareon, Miltank e Butterfree, cada um se revezando na batalha contra Vigoroth. No entanto, não demorou muito para que seus Pokémon começassem a reclamar.
Flareon e Butterfree foram os primeiros a retornar, visivelmente descontentes. O pelo de Flareon se arrepiou e Butterfree bateu as asas com raiva. A mensagem deles era clara: Vigoroth era muito bruto. Eles tinham levado muitos golpes e não queriam participar de outra luta. Até Milton, famoso por sua resistência e vigor, parecia exasperado após enfrentar o Pokémon hiperativo. Embora Ciclizar tenha conseguido nocautear Vigoroth temporariamente, não demorou muito para que o Pokémon se levantasse e começasse a causar problemas novamente. As reservas de energia do Pokémon eram enormes demais para ele suportar. Mesmo que os Pokémon do rancho tentassem exauri-lo em batalhas, no momento em que recuperavam suas forças, ele retomava sua fúria caótica. No final da tarde, os danos eram catastróficos. 5 árvores frutíferas foram completamente arrancadas. O jardim de Alho-Poró cuidadosamente cuidado de Farfetch'd foi arruinado. Os campos foram pisoteados e as plantações abandonadas. O furioso Farfetch'd perseguiu Vigoroth, brandindo um Alho-Poró gigante como um guerreiro empunhando uma espada. No entanto, mesmo depois de ser nocauteado, Vigoroth só precisou de 1 hora para se recuperar antes de retomar sua fúria. Quando o sol começou a se pôr, Naoki e todos os Pokémon do rancho estavam completamente exaustos de tentar conter esse lutador inquieto e causador de estragos. Olhando para os destroços deixados pelo rastro de Vigoroth, Naoki sentiu o coração doer. Pokémon como Vigoroth realmente não são adequados para a vida em um rancho pacífico. Ele precisava de um treinador, alguém que pudesse levá-lo para batalhas desafiadoras, partidas de ginásio ou até mesmo para a Liga Pokémon. A maioria dos Pokémon do rancho havia se acostumado a uma vida tranquila. Eles tinham pouco interesse em batalhas constantes e intensas. Enquanto Naoki pensava no que fazer em seguida, a equipe de expedição de heróis retornou, trazendo Jirachi com eles. Mas eles não estavam sozinhos. Caminhavam ao lado da equipe da expedição 4 rostos muito familiares. Na extrema esquerda estavam uma menina de vestido vermelho e um menino de camisa verde de manga curta e óculos de armação preta, 2 irmãos. No meio estava um garoto de cabelos pretos usando um boné e um Pikachu empoleirado em seu ombro. Na extrema direita estava um garoto mais velho, de pele bronzeada e olhos semicerrados, exalando uma aura calma e experiente. Naoki congelou de surpresa. Mai, Max, Ash e Brock. Por que eles estavam aqui? Eles não estavam viajando pela região de Oin? Como foram parar em Paldea Comeu? Capítulo 463. Teddy, Mew e Teddiursa, que tinham acabado de retornar de longe, voaram animadamente para o lado de Naoki. Naoki sorriu, acariciando-lhes gentilmente a cabeça antes de voltar o olhar para os 4 visitantes que estavam por perto. Mew e Teddiursa também se viraram, observando Ash e seus companheiros com curiosidade. Naquele momento, Ash e seus amigos ficaram completamente fascinados pelo rancho à sua frente. Havia tantos Pokémon ali que eles nunca tinham visto antes. Poucos dias atrás, eles ainda estavam viajando pela região de Oin, coletando insígnias de ginásio. Mas ao ouvir que o cometa do milênio apareceria em breve, eles foram até o Parque Pokémon, ansiosos para testemunhar o evento celestial que acontece uma vez a cada milênio. Entretanto, em vez de ver o cometa, eles encontraram 3 Pokémon que se apresentaram como a equipe de expedição de heróis. Na época, Butler tinha acabado de entregar o casulo de sono, e foi quando esses Pokémon chegaram. Após um confronto intenso, eles descobriram a verdade sobre o plano sinistro de Butler através de Teddiursa e uniram forças para detê-lo. Com seus esforços combinados, eles frustraram o plano de Butler, garantindo a segurança de Jirachi. Assim que a poeira baixou, Mew disse a eles que talvez houvesse uma maneira de quebrar a maldição de Jirachi de dormir por 1000 anos. Ansiosos para ajudar, eles seguiram a equipe de expedição de heróis através do mar, chegando a este rancho isolado. Do grupo, Brock foi o único que conseguiu manter alguma compostura. Ajustando os olhos sempre semicerrados, olhou para Naoki e perguntou: "Com licença, senhor, o senhor é o treinador da equipe de expedição de heróis?" Mai olhou ao redor para os incríveis Pokémon próximos, o lendário Zapdos, o mítico Mew e o misterioso Teddiursa, e não pôde deixar de murmurar: "Isso é inacreditável." Naoki sorriu e se apresentou. "Olá, sou Naoki, o dono deste rancho." Ash finalmente desviou o olhar do Pokémon e rapidamente se apresentou. "Olá, sou Ash, de Cidade de Palette. Eu sou o Brock. Meu nome é Mai, e este é meu irmãozinho, Max." Naoki assentiu, mas não se demorou nas apresentações. Havia algo muito mais importante a ser abordado. Não foram apenas Ash e seus amigos que vieram ao rancho com a equipe de expedição de heróis. Ao lado deles estavam Absol e Jirachi. Os olhos de Naoki se voltaram para o pequeno Pokémon escondido atrás das costas de Absol, seu olhar inocente espreitando cautelosamente. "Venham comigo", disse Naoki ao grupo. O grupo seguiu Naoki pelo rancho até a aconchegante sala de estar. Ao ver convidados inesperados, Indeedee graciosamente preparou chá e lanches para todos. "Com licença." Ash e seus amigos disseram educadamente enquanto se sentavam. Lá dentro, Brock, Ash, Mai e Max observavam com curiosidade o Indeedee que acabará de lhes trazer chá. Incapaz de conter a curiosidade, Ash pegou seu telefone Rotom e escaneou o Indeedee. Hoje de fato o Pokémon da emoção. Ele serve diligentemente tanto pessoas quanto Pokémon para coletar gratidão. As Indeedee fêmeas são particularmente habilidosas em cuidar de crianças. Ao ouvir a voz eletrônica de Rotom, Ash e Brock ficaram visivelmente intrigados. "Incrível, que Pokémon fascinante!" Ash exclamou. Naoki riu baixinho. De fato, é um Pokémon muito confiável. Sentindo-se ainda mais curioso, Ash apontou seu telefone Rotom para Coraidon, que estava descansando por perto. No entanto, o telefone exibiu nenhuma informação relevante disponível. Este Pokémon ainda não foi descoberto. Os olhos de Ash se arregalaram em descrença. "Uau! Um Pokémon que ainda nem foi descoberto?" Mai, no entanto, revirou os olhos.
Ash, agora não é hora de se distrair. Percebendo que sua excitação havia tomado conta dele, Ash esfregou timidamente a parte de trás da cabeça. Desculpe, me empolguei um pouco. É que tem tantos Pokémon que eu nunca vi antes. Vendo seu entusiasmo, Naoki riu. Brock, no entanto, conduziu a conversa de volta ao tópico principal. Senhor Naoki, ele perguntou com a voz calma e séria, existe realmente uma maneira de ajudar Jirachi? É isso mesmo. Foi exatamente por isso que pedi à equipe de expedição heroica para encontrar Jirachi, confirmou Naoki. Seu olhar se voltou para o pequeno Pokémon flutuante que agora observava com curiosidade os arredores. Jirachi havia seguido meu, pairando silenciosamente enquanto observava o lugar desconhecido. Finalmente, seu olhar encontrou de Naoki. Inocente. Infantil. Havia algo quase etéreo nos olhos de Jirachi. Meu se virou e disse tranquilizadoramente, ele é o Naoki. Ele é uma pessoa muito legal. Jirachi piscou. Gira Naoki? A voz que ecoava na sala era suave e infantil. É isso mesmo, eu sou o Naoki, ele confirmou. Voltando-se para Ash e os outros, Naoki explicou. Este é o ciclo de vida natural de Pokémon como Jirachi. Eles dormem por 1000 anos e acordam apenas por 7 dias. Como acordam tão raramente, suas personalidades e desenvolvimento mental permanecem como os de uma criança. Ao ouvir isso, a expressão de Mai se suavizou. Isso é, muito triste, ela murmurou. Max olhou para Jirachi, que estava flutuando no ar, depois se virou para Naoki com olhos suplicantes. Senhor Naoki, por favor ajude Jirachi. Não se preocupem, garantiu Naoki com um sorriso confiante. Deixem comigo. Ele se virou, foi até a cozinha e retornou com um pequeno bolinho verde vibrante. Segurando na frente de Jirachi, ele disse, este é um prato especial que preparei usando métodos secretos e ingredientes raros. Se você comer isso, Jirachi, nunca mais precisará dormir por 1000 anos. Jirachi inclinou a cabeça, olhando confuso para o bolinho. Gira, comida? É isso mesmo, Naoki assentiu e perguntou gentilmente. Você não gostaria de acordar todas as manhãs como Absol e os outros Pokémon? Passar os dias brincando com os amigos e depois dormir à noite quando o sol se põe? Os olhos de Jirachi se arregalaram ligeiramente. Você não precisará mais ficar sozinho, continuou Naoki. Você não precisará se preocupar em abrir os olhos e descobrir que todos os seus amigos sumiram. Você poderá acordar com todo mundo, assim como os Pokémon deste mundo. Um lampejo de emoção surgiu no olhar de Jirachi. As palavras de Naoki tocaram seu coração. Seus olhos piscaram levemente enquanto sua mente pensava nos amigos Pokémon que fizera na última vez que acordara. Gira, é realmente possível. Claro, disse Naoki. Jirachi olhou para Mew e Ted de Ursa antes de voltar seu olhar para Ash e Brock. Apesar de terem passado apenas um dia juntos, Jirachi já os considerava amigos. Observando as expressões encorajadoras de todos, Jirachi assentiu entusiasmado e deu uma mordida no bolinho verde. No instante seguinte, uma luz brilhante irradiou do pequeno corpo de Jirachi, iluminando todo o cômodo. À medida que o brilho se apagava gradualmente, nada parecia ter mudado visivelmente, mas algo parecia diferente. Jirachi olhou para si mesmo, confuso. Gira, só isso? É só isso, respondeu Naoki com um sorriso caloroso. De agora em diante, você não precisará mais cair em um sono tão profundo. Ao ouvir isso, os olhos de Jirachi se arregalaram de excitação. Mew, que estava observando de lado, girou no ar alegremente antes de voar até Jirachi, comemorando com um grito de alegria. Mew. Os dois Pokémon flutuavam pela sala, circulando alegremente um ao outro. Ash e os outros assistiram a essa cena emocionante se desenrolar, sentindo uma onda de alívio invadi-los. Isso é maravilhoso, disse Mai com um sorriso. Mas Ash, sempre curioso, de repente pensou em algo. Espere um segundo. Senhor Naoki, aquele bolinho que o Jirachi acabou de comer era algo que você fez? É isso mesmo, respondeu Naoki com um sorriso maroto. É um prato especial que criei usando ingredientes únicos e uma técnica que pode-se dizer que é como uma habilidade especial. Uma habilidade especial? Brock imediatamente se animou intrigado. Você quer dizer, como os poderes psíquicos que alguns humanos têm? Ele lembrou que Sabrina, a líder de ginásio de cidade de Saffron, possuía tais habilidades. Ash também se lembrou de sua desafiadora batalha no ginásio Saffron. Parece que você já encontrou médios antes, comentou Naoki divertido. Brock assentiu, mas antes que pudesse dizer mais alguma coisa, uma comoção repentina irrompeu do lado de fora. Os gritos agudos dos Pokémon ecoaram pelo ar, chamando a atenção de todos em um instante. O que está acontecendo? Perguntou Ash, intrigado. Os Pokémon do rancho do Sr. Naoki estão brigando? Naoki, no entanto, reconheceu imediatamente a fonte da confusão. O grupo rapidamente saiu para investigar e, como Naoki esperava, depararam-se com uma visão caótica. Um enérgico Vigoroth estava saltando por todo o pasto, causando um reboliço. Um Farfetch'd furioso perseguia a toda velocidade, brandindo um enorme alho poró em suas asas. O olhar de Naoki se voltou para o campo de cebolas e, de fato, as plantações cuidadosamente cultivadas tinham sido completamente destruídas. É Vigoroth! Mai exclamou, reconhecendo o Pokémon instantaneamente. Meu pai guarda alguns deles no ginásio Petalburg, ela acrescentou, fazendo uma careta. E aquele Farfetch'd está atrás dele. Ash notou, observando a perseguição. Ele se virou para Naoki com um olhar confuso. Senhor Naoki, o que está acontecendo aqui? Naoki. Aquele Vigoroth era originalmente um Slakoth que eu adotei. Ele costumava passar o dia todo dormindo no pomar, mas alguns dias atrás, ele evoluiu de repente e agora só causa problemas. Faz sentido, Mai assentiu, compreendendo. Pokémons como Vigoroth são incrivelmente hiperativos. Eles não se acalmam a menos que queimem todo o excesso de energia. Queimar energia? Como? Através de uma batalha Pokémon? Os olhos de Ash brilharam com a ideia. Ele cerrou os punhos animado e arregaçou as mangas. Senhor Naoki, deixe-me ajudar. Naoki hesitou. Aquele Vigoroth tem muita energia.
Tem que ter um jeito de cansar. Ash sorriu, olhando para Pikachu. Pikachu, vamos lá. Pica-pi. Com um grito determinado, Pikachu saltou para frente, avançando direto em direção ao furioso Vigoroth. Ao notar Pikachu em seu caminho, Vigoroth soltou um rugido enfurecido. Bateu os punhos no peito antes de avançar em direção a Pikachu a toda velocidade. Os dois Pokémon se chocaram em um borrão de movimento, iniciando a batalha. Observando tudo isso, Mai gemeu e levou a mão à testa. Ash é muito imprudente. Naoki, por outro lado, apenas sorriu. Era exatamente o tipo de coisa que Ash faria. Enquanto observava a batalha, uma ideia lhe ocorreu de repente. Talvez eu pudesse confiar Vigoroth a Ash. Nos últimos dias, os Pokémon do rancho estavam completamente exaustos de lidar com as travessuras selvagens de Vigoroth. Os Miltank, em particular, não gostavam de batalhas e não conseguiam encarar os desafios de Vigoroth constantemente. Neste momento, se houvesse um treinador capaz de lidar com Vigoroth, ele poderia ajudá-lo a queimar seu excesso de energia através de constantes batalhas Pokémon. Mais importante, Naoki confiava no caráter de Ash. Perguntarei a Vigoroth o que ele pensa mais tarde, decidiu Naoki em seu coração. Dessa forma, seria uma situação vantajosa para todos. Vigoroth poderia encontrar um treinador adequado, e as plantações no rancho finalmente estariam a salvo da destruição. Enquanto isso, bem alto no céu, um balão de ar quente em forma de Meow sobrevoava silenciosamente o rancho. Lá dentro, Meow, Jesse e James espiavam através de seus binóculos. O idiota está lutando contra um Vigoroth, anunciou Meow. Deixe-me ver. Jesse arrancou o binóculo das patas de Meow. Ela primeiro olhou para Ash e Pikachu, depois examinou lentamente o resto do rancho. Ai, meu Deus, ela engasgou dramaticamente. Tem tantos Pokémon raros lá embaixo. Toneladas que eu nunca vi antes. James, que ouvia atentamente, de repente se animou. Se capturarmos todos e os entregarmos ao chefe. A simples menção de Giovanni, os olhos do trio brilharam enquanto todos imaginavam a mesma cena gloriosa. O chefe deles, Giovanni, está de pé diante deles, acenando com aprovação. Uma promoção enorme. Um aumento enorme. Bônus fantásticos. Que sensação maravilhosa, declarou Meow praticamente radiante de entusiasmo. Está resolvido. Seremos o primeiro esquadrão da equipe Rocket a explorar a região de Paldea. Quando estavam prestes a celebrar seu grande plano, um som repentino e curioso os interrompeu. Au! O trio girou apenas para encontrar vários Dragonites pairando ao redor do balão, olhando para eles com olhos brilhantes e curiosos. Um Dragonite em particular, que tinha uma cicatriz no rosto, os olhava desconfiado, com uma expressão completamente hostil. Existem tantos Dragonites. Meow gaguejou. Mas antes mesmo que pudesse terminar a frase, um arrepio percorreu sua espinha. Porque por algum motivo, todos aqueles Dragonites pareciam extremamente irritados. Dragonite era um Pokémon incrivelmente poderoso. E com a união de tantos deles, a equipe Rocket estava em sérios apuros. Ao perceber isso, o trio imediatamente se amontoou tremendo. Au, au, pu, au, pu. Os Dragonite começaram a se comunicar entre si. Jesse engoliu em seco. Meow, o que eles estão dizendo? Uma gota de suor frio escorreu pela testa de Meow. Eles nos ouviram falando sobre capturar Pokémon para o chefe. No segundo seguinte, um dos Dragonite avançou e atacou o balão de ar quente com a garra de dragão. Com um chiado alto, o balão começou a esvaziar, inclinando-se violentamente antes de sair do controle. Ua! Enquanto o vento levava seus gritos, a equipe Rocket desapareceu no céu. Parece que a equipe Rocket está decolando de novo. Observando os encrenqueiros desaparecerem, os Dragonites trocaram acenos satisfeitos antes de retornarem felizes para o rancho. De volta ao rancho. Nesse momento, a batalha de Ash com Vigoroth havia terminado. O exausto Pokémon do tipo normal finalmente se acalmou, tendo queimado uma quantidade significativa de energia. No entanto, apenas Naoki sabia a verdade. Essa paz não duraria muito. Em pouco tempo, Vigoroth voltaria a ser hiperativo. Nesse momento, a voz de Max soou cheia de espanto. Uau! Olha só todos esses Dragonites! Ao ouvir isso, Brock, Ash e os outros rapidamente viraram a cabeça para o céu. Descendo do alto, mais de uma dúzia de Dragonites pousaram suavemente no rancho. Cada um carregava uma mochila pendurada no ombro. Os olhos de Brock se arregalaram em descrença. Eles são a equipe de entrega do meu rancho. A voz de Naoki veio do lado deles. Equipe de entrega? Brock repetiu em choque. Não foi um pouco extravagante usar Dragonite como Pokémon de entrega? Uau, isso é tão legal! Mais clamou maravilhada. Ash, porém, teve uma percepção diferente. De repente, sentiu arrepios nos braços. Esse tal de Naoki. Ele não só conseguiu fazer amizade com meus Zapdos, formando uma equipe de expedição para viajar por regiões, como também tinha um esquadrão inteiro de Dragonite sob seu comando. Está decidido. Quero enfrentar o Sr. Naoki em uma partida Pokémon. Ash não perdeu tempo e imediatamente desafiou Naoki para uma batalha. Naoki. Bem, isso escalou rapidamente. Porém, já eram 11 da manhã e ele ainda precisava preparar o almoço. Pensando nisso, Naoki disse, vamos fazer isso à tarde. É quase hora do almoço, então vou preparar a comida. Vocês podem ficar no rancho hoje e explorar enquanto eu cozinho. Naoki então se virou para Indeedee. De fato, você poderia mostrar o rancho aos nossos convidados? Ai que... O Pokémon assentiu educadamente antes de dar um passo à frente para liderar o grupo. Obrigado pela ajuda. Os quatro agradeceram com gratidão ao Indeedee antes de segui-lo no passeio. Enquanto Ash caminhava pelo rancho, ele ansiosamente ergueu seu telefone Rotom, examinando cada Pokémon que não reconhecia. Enquanto o grupo estava ocupado explorando, Naoki se aproximou de Vigoroth que estava descansando e se agachou ao lado dele. Vigoroth, você quer ver o mundo além deste rancho? Vigoroth inclinou a cabeça curiosamente.
Naoki continuou. Se você viajar com um treinador, poderá desafiar líderes de ginásio, batalhar contra todos os tipos de Pokémon e ficar ainda mais forte. Se estiver disposto, posso ajudá-lo a encontrar um treinador adequado. Ao ouvir isso, os olhos de Vigoroth brilharam de entusiasmo. Desde que evoluiu, sentia uma energia incontrolável percorrendo seu corpo. Não conseguia ficar parado. Queria correr, lutar, testar sua força contra o mundo. Só de imaginar isso, Vigoroth ficou radiante de excitação. O Pokémon, antes exausto, de repente se levantou, batendo no peito com os 2 punhos e soltando um grito alto e entusiasmado. Vigoroth, Naoki. Sim, isso é um sim. Nesse caso, ele deixaria Ash pegá-lo mais tarde. Depois de resolver isso, Naoki voltou para dentro para preparar o almoço. Naoki pretendia dar uma olhada em Jirachi, mas quando olhou ao redor, notou algo. Todos os Pokémon desapareceram. Não demorou muito para descobrir o que aconteceu. Mew e Teddiursa claramente levaram Jirachi e Absol para visitar a guilda Pokémon na Árvore do Mundo. Naoki não tinha pressa em retornar à ligação. Concentrou-se primeiro na cozinha e só contatou alguns Pokémon pelo telefone Rotom depois que a refeição ficou pronta. A essa altura, Ash e seus amigos já haviam terminado de visitar o rancho. Ash, ainda vibrando de excitação por ver tantos Pokémon raros e poderosos, mal conseguia conter o entusiasmo. Enquanto voltavam para dentro, seus olhos pousaram em um videofone na sala de estar. Foi então que um pensamento lhe ocorreu. Senhor Naoki, você pode me emprestar seu videofone? Claro, Naoki assentiu. Ele olhou para o rotomfone de Ash, perguntando-se por que ele simplesmente não o usava. Talvez um videofone fosse mais conveniente para chamadas de longa distância? Enquanto Naoki pensava nisso, Ash descou rapidamente um número. Um momento depois, a ligação foi completada e o rosto do professor Carvalho apareceu na tela. O velho professor piscou surpreso ao ver o fundo atrás de Ash. Ash, você está em um centro Pokémon? Não. Ash sorriu. Encontramos algo inesperado em nossa jornada, então fizemos uma parada na região de Paldia. Assim que tudo estiver resolvido, voltaremos para Hoenn para continuar nossa aventura. Paldia? O professor Carvalho parecia completamente chocado. Ash assentiu entusiasmado. É isso mesmo. Encontramos um rancho enorme cheio de Pokémon. Naquele momento, os olhos do professor Carvalho de repente captaram uma figura familiar passando ao fundo. Naoki, carregando uma bandeja de comida. Os olhos do professor se arregalaram. Naoki? Naoki já tinha ouvido a voz do professor Carvalho. Ele sorriu e se virou para a tela. Há quanto tempo, professor Carvalho? Ash piscou, assustado. Espere. Professor Carvalho, você conhece o senhor Naoki? O professor Carvalho riu baixinho. Claro, já visitei o rancho Naoki antes. Acho que você deve ter esquecido, mas eu o apresentei a você através do Rotom quando estive em Paldia. Ash coçou a cabeça timidamente. Ah, desculpe, professor, eu esqueci. O professor Carvalho riu baixinho. Mas devo dizer que Naoki é um treinador incrivelmente habilidoso. Você já lutou com ele? Ao ouvir isso, o espírito de luta de Ash se inflamou instantaneamente. O senhor Naoki aceitou meu desafio. Vamos batalhar depois do almoço. O professor Carvalho sorriu. Então é melhor você dar o seu melhor. Capítulo 464. Todos, venham para fora. Ash sorriu ao olhar para o banquete disposto diante deles. Sem perder um segundo, enfiou a mão no bolso, pegou várias pokebolas e as jogou para o alto. Com flashes de luz branca brilhante, seus Pokémon surgiram um por um na sala de estar. Pikachu, Sévulos, Corphish e Treecko. Mai e Max, que estavam na estrada há dias, não comiam uma refeição tão completa há muito tempo. O aroma delicioso enchia o ar, fazendo seus estômagos roncarem. Mai engoliu em seco antes de exclamar: Senhor Naoki, sua comida tem um cheiro incrível. Brock, sempre um conhecedor de comida, pegou um pedaço de Puffin e um Pokéblock e os inspecionou atentamente. Este aroma rico, esta textura brilhante. Só poderiam ter sido feitos por alguém com habilidades de criador Pokémon de alto nível, disse Brock, admirado. Senhor Naoki, o senhor também é um criador Pokémon? Naoki riu baixinho, balançando a cabeça modestamente. Não é nada tão sofisticado. Só tenho muita prática. Ele gesticulou em direção ao rancho. Tem muitos Pokémon aqui, então eu faço Puffins e Pokéblocks para eles todos os dias. Com o tempo fui melhorando. Pica-pi. Ao ouvir isso, Pikachu pegou um Puffin e deu uma mordida. E seu rosto instantaneamente se iluminou de alegria. Pikachu. Parece que o Pikachu adorou. Ash riu. Naoki sorriu. Se você gostar, fique à vontade para comer o quanto quiser. Virando-se em direção aos campos abertos, ele soltou um assobio agudo que ecoou pelo pasto. Em poucos instantes, Pokémon vieram correndo de todas as direções. Dragonite, Alcremie e Palmote, Ogerpon. Enquanto isso, Coraidon e Ciclizar já estavam esperando lá dentro, e os Evolutions estavam brincando perto da Árvore do Mundo. Embora já tivessem visitado o rancho antes, Ash e seus amigos ficaram novamente impressionados com a variedade de Pokémon. Este lugar é incrível. Mai exclamou. Max, examinando a área, de repente percebeu que algo estava faltando. Espere. Onde estão Jirachi e Mew? Naoki riu baixinho. Eles provavelmente foram para a base secreta deles com o Teddiursa. Vendo as expressões curiosas do grupo, ele explicou. É um lugar escondido que Mew criou usando suas habilidades psíquicas. Nem eu sei exatamente onde fica. Ash estava prestes a responder, mas antes que ele pudesse dizer qualquer coisa, um Pokémon estranho apareceu de repente na sala de estar. Com sua grande cabeça em forma de coroa e presença majestosa, ele estava ali, irradiando um ar de mistério e autoridade. Pikachu e os outros que estavam comendo alegremente, ficaram assustados e soltaram gritos de surpresa. Os olhos de Brock se arregalaram em choque. Que Pokémon é esse? Ash rapidamente pegou seu telefone Rotom e apontou para o recém-chegado. Uma voz robótica soou. Calyrex, o Pokémon Rei.
Dizem que ele possui o poder de curar e abençoar os outros. Este Pokémon é conhecido por sua sabedoria sem limites e um coração cheio de compaixão. Calyrex. Mai engasgou. Será que? Ela imediatamente pensou na lenda que estava se espalhando pela internet. Brock, ainda em choque, abriu seu aplicativo do fórum Pokémon e percorreu os pesquisadores que seguia. Não demorou muito para encontrar uma postagem do professor Carvalho. É o Pokémon lendário. Ele realmente existe, murmurou Brock. Então ele se virou para Naoki, lembrando-se do que o professor Carvalho havia mencionado antes. Uma ideia surgiu de repente em sua mente. Não é de se admirar que o professor Carvalho tenha publicado um artigo de pesquisa sobre o rei das colheitas abundantes quando estava em Paldea. O treinador que capturou Calyrex era Naoki? Mas antes que Brock pudesse expressar seus pensamentos, Naoki sorriu gentilmente. Não precisa ficar tão surpreso. Ele gesticulou para Calyrex. Apenas trate-o como qualquer outro Pokémon. Calyrex aproximou-se da mesa, imponente e imponente. Observou o grupo com olhos calmos e inteligentes antes de falar em tom suave, porém autoritário. Não se assuste. Não sou mais um rei. Sou apenas um humilde fazendeiro agora. A sala ficou em silêncio, atordoada. Ash e seus amigos arregalaram os olhos, chocados demais para falar. Naoki, percebendo o constrangimento, bateu palmas. Certo, vamos comer. O grupo lentamente saiu do transe e começou a aproveitar a refeição, mas não conseguiam deixar de lançar olhares para Calyrex de vez em quando. Foi a primeira vez que jantaram ao lado de um Pokémon lendário. E foi inacreditável. Ash, no entanto, tinha outra coisa em mente. Seu olhar se voltou para Calyrex, com uma centelha de excitação brilhando em seus olhos. Senhor Naoki, ele exclamou. Posso lutar contra Calyrex mais tarde? Naoki congelou por um momento, claramente pego de surpresa. Calyrex olhou para o jovem e ansioso treinador à sua frente com leve curiosidade. Você deseja batalhar comigo? A expressão de Ash se iluminou com determinação, seus punhos cerrados de excitação. Sim, ele declarou. Porque lutar contra todos os Pokémon do mundo e me tornar um mestre Pokémon sempre foi o meu sonho. Calyrex inclinou a cabeça levemente. E depois disso? Ash parou por um instante e sorriu. Depois disso, continuarei viajando. Com Pikachu e minha equipe, irei a todos os cantos do mundo e encontrarei ainda mais Pokémon que nunca vi antes. Mai olhou para Ash com admiração, pega de surpresa pela sinceridade e paixão em suas palavras. Naoki também ficou momentaneamente sem palavras. Até Calyrex pareceu comovido com a convicção de Ash. Após um breve silêncio, o Pokémon lendário assentiu levemente. Muito bem, aceito seu desafio. Incrível. Ash comemorou, mal conseguindo conter sua excitação. Naoki, no entanto, não pôde deixar de se sentir um pouco inseguro. Seu olhar se voltou para o Pokémon de Ash. Pikachu, Treecko-Cevlus, Corphish. Tirando Pikachu, o restante dos Pokémon de Ash ainda eram relativamente novos na equipe. Sem mencionar que, àquela altura, Pikachu ainda nem havia atingido seu auge de força. E o adversário? Um Pokémon lendário que há muito tempo ultrapassou seu auge. Não importava o quanto ele pensasse, aquela era uma batalha perdida. Mas, pensando bem, aquele era Ash. Observando Ash devorar seu almoço na velocidade da luz, Mai suspirou e murmurou. Ash é um viciado em batalhas. Brock, que viajava com Ash há anos, simplesmente cruzou os braços e sorriu. É o estilo do Ash. Depois de terminar a refeição, o grupo foi para a arena de batalha do rancho. Calyrex flutuou graciosamente para o seu lado do campo, enquanto Ash tomou seu lugar na extremidade oposta. Mai inclinou a cabeça, confusa. Senhor Naoki, o senhor não vai dar ordens? Naoki riu baixinho, balançando a cabeça. Não precisa. Calyrex sabe exatamente o que fazer. Ash respirou fundo, sua excitação atingindo o ápice. Tudo bem. Pikachu, eu escolho você. O Pokémon do tipo elétrico imediatamente saltou do ombro de Ash, pousando firmemente no campo de batalha. Pika-Pi. Com isso a batalha começou oficialmente. Calyrex permaneceu completamente imóvel, mas Pikachu conseguia sentir a imensa pressão psíquica que emanava dele. Um arrepio percorreu a espinha de Pikachu, mas ele se recusou a recuar. Em vez disso, abaixou a postura, estreitando os olhos com determinação. Pikachu, use choque do trovão. Ash ordenou. Pikachu. Uma enorme onda de eletricidade crepitou ao redor do corpo de Pikachu antes de explodir em uma tempestade de raios ofuscantes, indo direto para Calyrex. No entanto, Calyrex não se moveu. Em vez disso, com o menor lampejo de sua mente, uma barreira transparente de luz apareceu diante dele. O raio atingiu o escudo e foi completamente absorvido. Pika-Pi, Pikachu engasgou. No momento seguinte, Calyrex rebateu. Com uma simples mudança de energia psíquica, uma força invisível atingiu Pikachu como uma onda de choque, fazendo voar para trás. Pikachu. O parceiro de Ash caiu no campo de batalha antes de parar derrapando. Por um segundo, houve silêncio. Pikachu cerrou os dentes e lentamente se levantou, seu pequeno corpo coberto de poeira e hematomas. Ao ver isso, a mente de Ash disparou. Ele precisava de uma nova estratégia e rápido. Um lampejo de inspiração o atingiu e ele tomou sua decisão. Pikachu, use ataque rápido. Pika-Pi. Em um instante Pikachu avançou, movendo-se a uma velocidade estonteante, seu pequeno corpo se tornando um raio de luz branca atravessando o campo de batalha. No entanto, Calyrex mal se moveu. O Pokémon lendário simplesmente levantou a mão, e um brilho de energia psíquica se formou na ponta dos dedos. Com um movimento de pulso, uma esfera de energia psíquica concentrada disparou para frente, colidindo de frente com Pikachu. Bum! A força do ataque fez Pikachu voar para trás, caindo no chão. Pikachu tentou se levantar, mas suas pernas tremeram antes que ele finalmente caísse na grama. A batalha havia terminado. Uau, isso foi incrível!
Brock murmurou, atordoado pelo poder absoluto de Calyrex. Mai e Max trocaram olhares chocados com os olhos arregalados. Não houve nenhuma oportunidade para Pikachu. A força de Calyrex estava em um nível totalmente diferente. No entanto, mesmo derrotado, Ash não desanimou. Em vez disso, olhou para Calyrex com um sorriso agradecido. Obrigado pela batalha, ele disse sinceramente. Calyrex o observou por um momento antes de assentir levemente. Com um aceno de mão, uma suave luz dourada envolveu Pikachu, restaurando sua força. Então, sem dizer mais nada, Calyrex desapareceu, indo em direção à estufa de vidro, onde, aparentemente, ele estava passando um tempo sozinho navegando pelo seu celular. Naoki observou tudo isso acontecer antes de se virar para Ash. Então, o que você acha? Os olhos de Ash brilharam de excitação. Calyrex é incrível, ele exclamou. Então, ele se virou, seu olhar se voltando para o outro Pokémon de Naoki. Com determinação renovada, cerrou os punhos. Senhor Naoki, vamos continuar lutando. Sevlos e Treeco ainda estão prontos para lutar. Naoki. Bem, ele havia prometido uma batalha a Ash mais cedo, então não havia como voltar atrás agora. Naoki suspirou com um sorriso e convocou alguns Pokémon aleatórios para lutar contra o time de Ash. Um após o outro, eles se enfrentaram em partidas amistosas. Quando tudo acabou, o sol já estava começando a se pôr. Eram quase 5 horas da tarde. Naoki voltou ao trabalho, colhendo a colheita do dia. Enquanto isso, Ash e seus Pokémon correram em direção aos campos, ajudando Vigoroth a queimar sua energia ilimitada. Naoki observou de longe, balançando a cabeça divertido. Os jovens realmente têm energia infinita. Na verdade, Ash pode ter ainda mais energia que o próprio Vigoroth. Enquanto Ash estava ocupado brincando de pega-pega com um Pokémon hiperativo, Brock e Max começaram a observar os Pokémon ao redor do rancho. Os olhos de Max brilharam de excitação enquanto ele olhava para todos os Pokémon incríveis nos pastos. Este rancho é incrível. Ele sussurrou com admiração. Ver Ash batalhar antes só o fez querer crescer ainda mais rápido. Um dia terei meu próprio Pokémon e também viverei uma aventura, pensou ele. Quando Naoki retornou após terminar suas tarefas, ele encontrou Ash e Vigoroth deitados lado a lado na grama, completamente exaustos. Ambos ofegavam pesadamente, mas sorriam de orelha a orelha. Pela primeira vez desde sua evolução, o olhar de Vigoroth se suavizou. Havia algo diferente em seu olhar, uma espécie de afeição pelo jovem treinador que não tinha medo de enlouquecer com ele. Observando Ash e Vigoroth desabarem na grama, ofegantes de exaustão, Naoki silenciosamente assentiu para si mesmo. Ele tinha uma ideia geral do que fazer em seguida. Depois do jantar, Ted Ursa e Jirachi finalmente retornaram ao rancho. Era a segunda noite desde o aparecimento do cometa do milênio. Embora a cidade de Kozagi não estivesse no local ideal para testemunhar o evento celestial na íntegra, o céu noturno sobre o rancho ainda era um mar de tirar o fôlego de estrelas cintilantes. Quando a escuridão caiu, Naoki levou Ash e os outros para um campo aberto, de onde eles podiam admirar o céu sem obstáculos. Jirachi, e Ted Ursa sentaram-se na grama macia, olhando para o céu noturno de verão ao lado deles. Uau, é tão lindo, Mai murmurou com admiração. Naquele momento, Ash e Max de repente se lembraram de uma lenda que ouviram sobre Jirachi. Voltando seus olhares curiosos para o Pokémon Estrela, perguntaram, animados. Ei, Jirachi. Ouvimos dizer que se alguém fizer um desejo ao acordar, você pode realizá-lo, não importa o que aconteça. É verdade? E Ted Ursa, sentados ao lado deles, também olhavam para Jirachi com olhos brilhantes, ansiosos para saber a resposta. Ao ouvir a conversa girar em torno dele, Jirachi piscou, confuso. Gira desejo, repetiu o pequeno Pokémon. Naoki, recostado em Koraidon, distraidamente acariciou suas grandes patas enquanto observava a cena com um sorriso gentil. Ele escolheu não interferir. Max deu um passo à frente ansiosamente, concordando entusiasticamente. Um desejo. Tipo, um desejo por um suprimento infinito de salgadinhos. Gira lanches. Jirachi inclinou a cabeça e de repente girou no ar, animado. Um brilho suave brilhou na etiqueta de desejo em sua testa e no instante seguinte, sacos de lanches magicamente se materializaram do nada. Os olhos de Ash e Max se arregalaram de espanto. Funcionou mesmo. Max comemorou, pegando um saco de batatas fritas. Jirachi riu alegremente, claramente satisfeito consigo mesmo. Enquanto isso, naquele exato momento, em uma pequena loja de conveniência na cidade de Kozagi, a equipe Rocket estava trabalhando duro, ou melhor, reclamando de seus infortúnios atuais. Jesse cruzou os braços e olhou feio para James. A culpa é toda sua. Se aqueles dragonites não tivessem ouvido você, não teriam destruído nosso balão Miau. James gemeu, levantando as mãos. Ah, então agora a culpa é minha? Se bem me lembro, você queria capturar aqueles Pokémon tanto quanto eu. Miau, que estava empilhando caixas em uma prateleira, soltou um suspiro exausto. Pare de tagarelar. Precisamos ganhar dinheiro suficiente para consertar o balão Miau e sair desse lixo. Assim que Miau se virou, ele congelou. Seu rabo ficou ereto, alarmado. Porque os salgadinhos nas prateleiras estavam desaparecendo. Um por um. O pelo de Miau se arrepiou. Espera aí, para onde foram todos os salgadinhos? Jesse e James, ainda discutindo, finalmente perceberam o que estava acontecendo. Viraram-se bem a tempo de ver outro saco de batatas fritas desaparecer no ar. O armazém estava completamente vazio, exceto pelos 3. A loja estava silenciosa, o céu lá fora completamente escuro. Uma rajada repentina de vento frio soprou pela janela, fazendo as caixas de papelão farfalharem assustadoramente. Jesse engoliu em seco. J. James, você viu aquilo? James empalideceu, agarrando o braço de Jesse. Eu fiz. Miau tremeu, suas orelhas se contraíram. É um fantasma. Nesse momento, a porta do armazém se abriu de repente.
O dono da loja entrou para verificar o progresso de seus 3 novos funcionários. No entanto, no momento em que viu as prateleiras vazias, sua expressão congelou. Ele voltou a olhar para a equipe Rocket, estreitando os olhos perigosamente. Eu te disse quando você começou, não coma a mercadoria, ele gritou. Não fomos nós, Miau. Miau gritou, sacudindo as patas freneticamente. Infelizmente não havia outros suspeitos no armazém. O dono da loja cruzou os braços e sua expressão ficou fria. Você vai trabalhar aqui até pagar cada Pokédólar. Ele então gesticulou para trás. Dodril, certifique-se de que eles não relaxem. Com isso, o dono da loja saiu furioso, batendo a porta atrás de si. Deixado para trás no armazém estava um Pokémon com 3 cabeças, olhando-os ameaçadoramente. Jirachi realmente pode realizar desejos. Mas sorriu animadamente, olhando para a montanha de salgadinhos espalhados pelo campo do rancho. Quando o grupo estava prestes a fazer outro pedido, uma voz interrompeu de repente. Espere um segundo. Naoki se aproximou e se ajoelhou para examinar a embalagem. Virou o saco de salgadinho, e de fato, impresso no rótulo estava o logotipo de uma loja de conveniência da cidade de Kozagi. Ash e os outros viraram a cabeça em sua direção. Naoki coçou o queixo pensativo. Tenho uma teoria. Acho que esses salgadinhos não foram criados do nada. Eles foram trazidos de uma loja aqui perto. Mai correu e pegou uma bolsa para verificar. Com certeza, ela conseguia ver a marca da loja na embalagem. Brock franziu as sobrancelhas. Isso significa que Jirachi não consegue criar coisas do nada? Naoki assentiu. A energia na natureza é sempre conservada. Esses lanchinhos tinham que vir de algum lugar. A expressão de Ash mudou. Ele encarou a pilha de salgadinhos, compreendendo. Se elas foram tiradas de uma loja, isso não significaria que o dono provavelmente está muito confuso agora? Pensando nisso, Ash se virou para Jirachi e falou sinceramente. Jirachi, você pode devolver esses lanches? Jirachi inclinou a cabeça. Gira, mas, você não os quer? Antes que Ash pudesse responder, Ted de Ursa interveio, explicando com uma série de pequenos rosnados. Ursa, roubar é errado e não devemos tirar coisas dos outros. Os olhos de Jirachi se arregalaram ligeiramente e a compreensão surgiu em seu rosto. Flutuando para cima, sua etiqueta de desejos começou a brilhar novamente. E assim os salgadinhos desapareceram, um por um, retornando para o lugar de onde vieram. Assim que o desejo foi realizado, Mai de repente pensou em algo. A propósito, o que Jirachi vai fazer a partir de agora? Agora que não precisava dormir por 1000 anos, podia ir para onde quisesse, certo? Ao ouvir a pergunta, o grupo se virou para Jirachi, observando-o com curiosidade. Jirachi olhou para Meu e Ted de Ursa, os 2 amigos que fizera desde que acordara. Naquela manhã, eles levaram Jirachi para visitar a Árvore do Mundo e a base secreta da equipe de expedição de heróis. Meu até dividia todos os brinquedos, e eles brincavam juntos por horas. A árvore era cheia de mistérios e maravilhas, parecia que nem 1000 anos brincando ali seriam suficientes. Jirachi adorou. Contudo, havia outro lugar que precisava disso. Forina. Aquela terra e os Pokémon que viviam lá dependiam do poder de Jirachi, que absorvia a energia das estrelas para nutrir a terra. O rostinho de Jirachi se contorceu em incerteza. Ele não sabia o que fazer. Queria ficar e brincar com seus novos amigos para sempre. Mas também tinha um dever a cumprir. Diante de 2 caminhos, Jirachi estava preso em um dilema. O que devo fazer? Capítulo 465. A escolha de Jirachi. Jirachi hesitou. Por muito tempo ele conheceu apenas uma vida, dormir dentro de seu casulo de cristal e acordar apenas 7 dias a cada 1000 anos. Por isso Jirachi nunca mais viajou para lugar nenhum desde o dia em que nasceu. Mas nesses últimos 2 dias Meu e Ted de Ursa mostraram muitas coisas novas e maravilhosas. A equipe de expedição de heróis, os deliciosos pofins, a animada árvore do mundo, as belas paisagens além de sua terra natal. Jirachi ouvia tudo com admiração, o coração cheio de desejo. Queria ver aqueles lugares com os próprios olhos, explorar e vivenciar o mundo, assim como todo mundo. Mas a terra de Forina precisava disso. Os Pokémon, as flores, a grama, todos dependiam do poder de Jirachi. Sem ele, as plantas murchariam e os Pokémon perderiam seu alimento e seus lares. Jirachi não podia deixar isso acontecer. Não queria deixá-los para trás. Com esse pensamento, Jirachi finalmente se decidiu. Flutuando um pouco mais alto, voltou-se para Maio e declarou com firme determinação. Gira, voltarei à terra de Forina para absorver a energia das estrelas e ajudar os Pokémon e a natureza de lá. Os olhos de Mai se arregalaram. Mas, isso significa que você não poderá explorar outros lugares, certo? Antes que Jirachi pudesse responder, o rosto de Ash se iluminou com uma ideia. Espere, e se Jirachi só retornar a Forina quando o cometa do milênio aparecer? Sugeriu ele, animado. Você poderia coletar energia estelar para a Terra e pelo resto do tempo, estaria livre para viajar para onde quisesse. Parecia um plano perfeito, mas Jirachi balançou a cabeça. Com uma voz pequena e infantil, ele respondeu. Gira não. A nutrição não pode ser concluída de uma só vez. A Terra não aguentaria. A energia deve ser transferida lentamente ao longo do tempo. Ao ouvir isso, Ash ficou em silêncio. Pela primeira vez, a animação de todos desapareceu. Uma tristeza silenciosa tomou conta do grupo. Naoki, observando a expressão de Jirachi, estava prestes a dizer algo quando o Absol, que estava silenciosamente de guarda ao lado de Jirachi, de repente deu um passo à frente. O Pokémon olhou para Jirachi com os olhos calmos, mas cheios de compreensão. Com uma voz baixa e firme falou. Absol, está tudo bem. Não se preocupe. Nós cuidaremos de nós mesmos. Jirachi deve fazer o que o deixa feliz. Os olhos de Jirachi se arregalaram ligeiramente. Ele não esperava aquela resposta. Absol. O telefone Rotom vibrou, sua voz digital traduzindo as palavras de Absol.
Absol está dizendo para Jirachi seguir seu coração. Ash murmurou as palavras para si mesmo pensando. Mas Jirachi ainda hesitou. Mesmo que Absol dissesse que estava tudo bem, não podia ignorar suas responsabilidades. A terra de Forina sempre dependeu dele. Tinha sido assim desde que se lembrava. Se ele partisse de repente, o que aconteceria com todos os Pokémon que dependiam dele? Ursa, Mew, Ted de Ursa e Mew pareciam tristes, sentindo a incerteza de Jirachi. Naoki olhou para Absol com admiração brilhando em sua expressão. Pensando nisso, Naoki disse, eu tenho um jeito de deixar Jirachi cuidar de Forina sem precisar absorver energia das estrelas. Assim que ele disse isso, todos ao redor dele e os Pokémon olharam para ele. Naoki virou-se para o grupo. Esperem aqui um momento, disse ele antes de voltar para casa. Ash e os outros o observaram com curiosidade enquanto ele desaparecia na casa da fazenda. Poucos minutos depois, Naoki retornou, segurando algo grande e radiante nas mãos. Uma única folha enorme, brilhando com uma suave luz verde. No momento em que Naoki deu um passo à frente, todos os olhos se voltaram para a folha em suas mãos. Uau, está brilhando! Mais clamou maravilhada. Ted, Ursa e Mew se animaram, com as orelhas se contraindo enquanto inalavam o aroma que emanava da folha. Ursa? Mew? O aroma era familiar, cheio de energia natural pura. Naoki ergueu a folha e falou. Este é um tesouro que obtive por acaso. Ele libera uma energia natural poderosa, enriquecendo a terra ao redor e ajudando as plantas a florescer. Ele se virou para Jirachi e Absol. Se colocarmos isso em Forina, ele poderá assumir o papel de Jirachi. Assim, Jirachi finalmente estará livre para viajar pelo mundo. Um silêncio tomou conta do grupo. Os olhos de Max se arregalaram. Isso é incrível. Brock, no entanto, pensou por um momento e então expressou uma preocupação. Senhor Naoki, se esta folha é tão valiosa, removê-la não afetaria seu rancho? Ao ouvir suas palavras, Ash, Jirachi e os outros olharam para Naoki com preocupação. Mas Naoki apenas riu balançando a cabeça. Não precisam se preocupar, garantiu ele. Este rancho já está prosperando. A terra é fértil, e eu sei como mantê-la assim sem depender desta folha. Ele sorriu. Cultivar não envolve apenas usar itens raros. É dedicação, cultivar o solo, usar os nutrientes certos e plantar com sabedoria. Isso é algo que eu consigo fazer sozinha. Sua confiança deixou todos à vontade. Naoki gentilmente entregou a folha brilhante para Absol. Pegue. Os olhos de Absol se arregalaram em choque. Jirachi, ainda flutuando ao lado dele, olhou para a folha, espantado. Como uma criança inocente, não pôde deixar de perguntar. Jira, por que Naoki daria a Jirachi um tesouro tão precioso? Naoki sorriu calorosamente. Porque assim, Jirachi não terá que passar a eternidade dormindo. O pequeno corpo de Jirachi tremeu levemente processando aquelas palavras. Pela primeira vez em sua vida, alguém lhe dera uma escolha, sem pedir nada em troca. A gentileza de Naoki parecia avassaladora. Gira, Naoki. Jirachi sussurrou suavemente. Naoki inclinou a cabeça. Então, num movimento repentino e alegre, Jirachi mergulhou nos braços de Naoki, aconchegando-se em seu peito. Gira. Obrigado. Ele gorjeou. Naoki é o melhor. Naoki riu baixinho. Ele acariciou gentilmente o corpo macio e quente de Jirachi, sentindo a felicidade do pequeno Pokémon através de seu brilho suave. Mai, observando de lado, não pôde deixar de suspirar de alívio e alegria. Isso é realmente maravilhoso, ela disse com um sorriso. Ash assentiu, sorrindo brilhantemente. Agora, Jirachi não precisará mais se preocupar com a região de Forina. A brisa fresca de verão soprava pelo rancho, farfalhando a grama sob seus pés. Acima deles, as estrelas brilhavam suavemente, como se abençoassem a recém-descoberta liberdade de Jirachi. Naquela noite, todos passaram uma noite tranquila juntos, aproveitando seus momentos finais com Jirachi sob o céu estrelado. Na manhã seguinte, Ash e seus amigos se prepararam para partir. A aventura deles por Hoenn ainda não havia terminado. Eles ainda tinham ginásios para desafiar, insígnias para coletar e, finalmente, a conferência da Grande Liga para competir. Mas antes disso, eles tinham uma tarefa final: devolver a Folha da Vida para a região de Forina com Jirachi. Naoki não ficou surpreso ao ouvir isso. Em vez disso, quando o grupo estava prestes a partir, ele deu um passo à frente, levando Vigoroth consigo. O Pokémon do tipo normal estava ao lado de Naoki, batendo no peito de excitação. Naoki então se virou para Ash. Graças a você, Vigoroth finalmente conseguiu se acalmar nos últimos dias, disse Naoki. Esse carinha gosta muito de você. Está ansioso para ver o mundo lá fora. Ele fez uma pausa e continuou com um pequeno sorriso. Mas eu não posso sair do rancho, então Ash, você o levaria com você. Ash piscou surpreso. Brock, percebendo rapidamente o que Naoki queria dizer, falou. Isso significa que Vigoroth quer se tornar o Pokémon de Ash? Antes que Naoki pudesse responder, Vigoroth soltou um grito animado, batendo no peito ansiosamente. O rosto de Ash se iluminou de excitação. Entendi. Ele cerrou o punho, a determinação queimando em seus olhos. Tudo bem então, Pikachu, vamos lá. Mai e Brock recuaram para observar. Enquanto isso, Jirachi pairava na frente de Naoki, olhando para ele com olhos arregalados e curiosos. Jirachi poderá ver Naoki novamente no futuro? Naoki riu baixinho e assentiu levemente. Claro, você pode me visitar quando quiser. Os olhos de Jirachi brilharam. Eba, ele gritou alegremente. A decisão foi tomada. Assim que a Folha da Vida fosse devolvida a Forina, Jirachi viveria na Árvore do Mundo com Mew, Ted de Ursa e os outros. Naoki se virou para olhar para a equipe de expedição de heróis e acenou com aprovação. Vocês todos fizeram um excelente trabalho ao completar esta missão. Ursa, Mew e Ted de Ursa coraram, sentindo-se um pouco envergonhados, mas muito orgulhosos. Naoki então desviou o olhar para Zapdos, que estava imponente e majestoso ali perto. Com um sorriso cúmplice, Naoki acrescentou. Zapdos, ouvi falar dos seus esforços incríveis naquela batalha. Você foi incrível.
Com o elogio de Naoki, um rubor suspeito apareceu nas bochechas de Zapdos. Tentando manter sua compostura orgulhosa, ele virou a cabeça com um grito agudo. Shiyu! Naoki riu da reação. Enquanto isso, o som de uma pokebola abrindo ecoou pelo rancho. A batalha de captura de Ash havia terminado. Com um sorriso animado, ele ergueu a pokebola contendo Vigoroth e declarou: Peguei Vigoroth. Seus amigos torceram por ele. Naoki, observando a cena, deu um pequeno aceno e disse: Bem então, adeus Ash. Ash assentiu de volta ansiosamente. Adeus, Sr. Naoki. Um dia Pikachu e eu definitivamente viajaremos para a região de Paldea e quando isso acontecer, desafiaremos você e Koraidon. Naoki sorriu calorosamente. Espero ansiosamente por esse dia. Até lá, desejo-lhe uma viagem segura. Adeus, adeus. Com isso, Ash e seus amigos, viajantes com o sonho de se tornarem mestres Pokémon, partiram do rancho de Naoki, partindo mais uma vez em sua aventura. À medida que suas silhuetas desapareciam na distância, o rancho ficou em um silêncio pacífico. Escondidos atrás de um arbusto denso, 3 figuras familiares espiavam, observando os jovens treinadores desaparecerem no horizonte. Os idiotas finalmente se foram, murmurou James. Miau coçou a cabeça. Então, o que fazemos agora, Miau? Ontem o dono da loja percebeu seu erro quando os lanches misteriosamente desaparecidos foram devolvidos do nada. Após perceber que os havia acusado injustamente, ele não apenas se desculpou como também lhes deu algum dinheiro para ajudá-los a se reerguerem. Após descobrir que seu transporte havia sido destruído, deixando-os abandonados e forçados a trabalhar para ele. Com suas dívidas quitadas e seus bolsos não mais vazios, sua próxima missão estava em debate. Jessie, no entanto, nem hesitou. O que mais? Vamos atrás do Pikachu do idiota, ela declarou. Esses dragonites não são algo com que eles possam lidar, e o cara que consegue fazer tantos dragonites entregarem as coisas deve ser um figurão, não alguém que eles podem se dar ao luxo de provocar. Comparado a começar uma briga com esse tipo de treinador, roubar Pikachu parecia muito mais seguro. Além disso, a equipe Rocket não estava planejando pisar em Paldea tão cedo. Por enquanto, a missão deles era investigar a equipe Magma e a equipe Aqua em Hoenn, e claro, finalmente capturar Pikachu. James concordou com a cabeça. Está resolvido. Hora de voltar ao trabalho. Ele já conseguia ver o futuro glorioso deles à frente. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 466. Preservando Memórias. 12 de maio, ano 200 do calendário da Liga. Após uma jornada cheia de acontecimentos, a equipe de expedição do grande herói retornou com sucesso à região de Hoenn junto com Ash e seus amigos. Enquanto isso, lá longe em Paldea, Naoki recebeu uma nova mensagem de Mew e Teddiursa. A mensagem confirmou sucesso. Eles haviam entregue a Folha da Vida em segurança na região de Forina e se separado de Ash e seu grupo. Com a Folha agora no lugar, Jirachi não estava mais preso a Forina. Em vez disso, escolheu um caminho diferente. Decidiu ver o mundo como um Pokémon comum. Depois de se despedir de Absol e dos outros Pokémon em Forina, Jirachi se juntou oficialmente à equipe de expedição de heróis e partiu em uma nova aventura. Enquanto Naoki rolava a mensagem, uma foto apareceu na tela do seu telefone. Ele não conseguiu evitar sorrir. O fundo da foto era uma vista de tirar o fôlego de Forina, com o cometa do milênio cruzando o céu estrelado. Em primeiro plano, Mew, Teddiursa, Zapdos e Jirachi estavam juntos, sorrindo para a câmera com pura alegria nos olhos. Naoki riu baixinho. Isso é maravilhoso. Jirachi havia se libertado do seu destino. Agora podia voar pelos céus, vivendo livremente como qualquer outro Pokémon. Determinado a preservar essa memória, Naoki salvou a foto em seu telefone, planejando imprimi-la mais tarde para sua coleção. E quando Naoki se decidiu, agiu imediatamente. Encomendou uma impressora fotográfica online e mandou Dragonite buscá-la. 30 minutos depois, Dragonite retornou ao rancho carregando o pacote. Naoki importou a imagem para a impressora, e a foto da equipe de expedição heróica e Jirachi foi impressa, capturando para sempre esse momento. Enquanto Naoki trabalhava, uma grande sombra pairava sobre ele. Gai? Era Koraidon, inclinando a cabeça curiosamente, observando Naoki manusear a foto impressa. Naoki riu baixinho e estendeu a mão para dar um tapinha no focinho dele. Estou imprimindo uma foto. Gai? Ao ver Mew, Teddiursa e Jirachi na foto, os olhos de Koraidon brilharam em reconhecimento. Observando a reação do Pokémon, uma nova ideia surgiu na mente de Naoki. E se ele criasse uma coleção inteira? Um álbum de fotos repleto de memórias dos Pokémon do seu rancho. Embora os telefones Rotom pudessem armazenar imagens digitais, as fotos impressas carregavam um tipo diferente de nostalgia, algo que parecia mais real, mais especial. Naquela tarde, Naoki partiu para Kozaji, indo até uma loja de departamentos para comprar uma câmera e um álbum de fotos. Assim que retornou, Naoki chamou os Pokémon do rancho. Um por um, os Pokémon se reuniram, observando curiosamente enquanto Naoki ajustava as configurações da câmera. Entre eles estavam Palmote, Miltank, Koraidon, Ciclizar, Dragonite, Butterfree, Combee, Dugtrio, Garganaco, Snorlax, Evilutions, Alcremie, Ogerpon, Goldengo, Indeedee e par de irmãos, Fluttermané, Gogoat, Volo, Farfetch'd. Para a maioria deles esta era a primeira vez que eram fotografados, e sua curiosidade era infinita. Butterfree voou perto do ombro de Naoki, seus grandes olhos vermelhos fixos na lente da câmera. Free. Buebu.
Enquanto isso, os Evolutions se reuniram ao redor, cutucando as pernas de Naoki com suas patinhas minúsculas, ansiosos para ver o que ele estava fazendo. Naoki se agachou, segurando a câmera para que os Pokémon ao redor dele pudessem ver a tela. Naquele momento, a lente estava focada em Dragonite, exibindo sua expressão gentil de perto. De repente, um Eevee acidentalmente tocou em um botão, fazendo com que a imagem aumentasse drasticamente, e assim, o rosto de Dragonite preencheu a tela inteira. Bui! Os Evolution gritaram de surpresa, suas caudas fofas se contraindo de excitação. É Dragonite. Naoki riu, então virou a câmera para seu parceiro Eevee e apertou o botão do obturador. Clique. A tela congelou em uma foto de Eevee, capturando sua expressão curiosa, porém brincalhona. Palmote, notando a foto de Eevee, soltou um pequeno gemido de ciúmes. Ele também queria uma foto. Em pouco tempo, os outros Pokémon também se reuniram com os olhos brilhando de expectativa. Naoki entendeu imediatamente o que eles queriam e sorriu calorosamente. Certo, pessoal, brinquem como sempre. Não se incomodem comigo, eu sigo vocês e tiro as melhores e mais naturais fotos. Com suas palavras encorajadoras, os Pokémon retornaram ansiosamente às suas atividades. E Naoki percorreu o rancho, câmera na mão, documentando os momentos encantadores que se desenrolavam diante dele. E vi descansando sob a sombra de uma árvore. Um grupo de combés zumbia alegremente enquanto coletava néctar. Dragonite voando pelo céu, suas asas projetando uma sombra sobre o campo. Coraidon olhando para trás com uma pose confiante e heróica. Volou se aquecendo preguiçosamente ao sol, sua lã brilhando suavemente na luz. Flareon se aconchegando em frente à lareira quentinha. À medida que o dia dava lugar à noite, os Pokémon retornavam aos seus ninhos, alguns aninhando-se juntos, outros encontrando lugares aconchegantes para descansar. Mesmo assim, Naoki continuou a tirar fotos, capturando seus rostos adormecidos e tranquilos. Quando finalmente abaixou a câmera, percebeu. Havia tirado centenas de fotos. Com o Pokémon dormindo, Naoki não foi para a cama imediatamente. Em vez disso, sentou-se à mesa, acendeu o abajur e sob o brilho suave do luar do lado de fora da janela. Colocou cuidadosamente cada foto impressa em seu álbum de fotos recém-comprado. Atrás dele, Coraidon bocejou preguiçosamente, levantando a cabeça por um breve momento. Observou a expressão concentrada de Naoki e suspirou satisfeito, antes de se deitar novamente, lentamente caindo no sono. Depois que a última foto foi tirada, Naoki folheou o álbum, admirando seu trabalho. Quanto mais ele olhava, mais seu coração se amolecia. Pokémon são realmente incríveis. Gentilmente, ele fechou o álbum e caminhou até seu parceiro Eevee, que estava encolhido em seu ninho, respirando suavemente enquanto dormia. Inclinando-se, ele deu um pequeno e afetuoso beijo no topo da cabeça de Eevee. O pequeno Pokémon se mexeu levemente, então soltou um pequeno suspiro, rolando de costas, expondo sua barriga macia e fofa. Naoki sorriu. Eevee estava completamente relaxado. Sentia-se seguro, confortável e em casa. Que adorável! Com esse pensamento caloroso, Naoki subiu na cama, olhando para Coraidon ali perto e para Palmote aconchegado aos pés da cama. Enquanto seus olhos se fechavam, um único pensamento passou por sua mente. Que dia perfeito! E então ele adormeceu. Quando o sol nasceu, um novo dia começou. Naoki acordou cedo, alongando-se antes de sair para começar seu trabalho matinal. Com o verão a todo vapor, a demanda por melancias disparou. Naoki recebia uma enxurrada de pedidos todos os dias. Graças à equipe de entrega da Dragonite, as entregas foram rápidas e eficientes. Geralmente levava menos de 30 minutos para a mercadoria chegar à porta do cliente. Então, enquanto o sol da manhã banhava o rancho com uma luz dourada, uma fila de Dragonite estava pronta, cada um recebendo uma entrega de melancia antes de voar para o céu. Naoki os observou decolar, conferindo a lista de pedidos. Assim que se certificou de que nada havia sido esquecido, soltou um suspiro de alívio. Ufa! Com o correr da manhã terminado, ele passou sob o beiral da casa da fazenda, olhando para as montanhas distantes. O calor do verão era tão intenso que até as cigarras na montanha dos fundos silenciaram. Do rancho, era possível avistar o santuário ao longe, cercado por árvores verdejantes, proporcionando uma sensação de paz em meio ao calor sufocante. Comparado a este mundo, no entanto, o mundo da distorção permaneceu frio e confortável. Então, naturalmente, a maioria dos Pokémon, incluindo Evolutions, Alcremie, Ogerpon e Butterfree, foram até lá para escapar do calor do verão. Até mesmo Gogoat viajou até a árvore do mundo, guiando o jovem Cido enquanto eles treinavam juntos. No rancho, apenas Naoki e Coraidon permaneceram. Assim que Naoki estava prestes a se recolher para descansar, Coraidon, que estava descansando sob o beiral para aproveitar a brisa rara, de repente se animou e abriu os olhos. Hal? Ao lado dele, Ciclizar também levantou a cabeça, suas narinas se dilatando ao sentir um cheiro desconhecido. Naoki, percebendo a reação deles, virou-se curioso. O que houve, Coraidon? Em resposta, Coraidon mudou de sua posição de repouso para sua postura completa de 4 patas, com as escamas brilhando à luz do sol. Então, com um som gutural repentino, ele disparou para frente, avançando direto para um arbusto denso. Naoki observou a vegetação rasteira farfalhar violentamente. E momentos depois, Coraidon emergiu, algo pequeno e verde preso suavemente entre suas mandíbulas. Ele carregou a criatura desconhecida de volta para Naoki, colocando-a cuidadosamente na varanda de madeira. Naoki olhou e congelou no local. Sem chance. Isso era uma célula Zygarde? Capítulo 467. A crise iminente. Por um momento, Naoki simplesmente olhou para a pequena criatura verde, parecida com uma lesma tremendo diante dele. O que está acontecendo? Como uma célula Zygarde foi parar em Paldea? Lentamente, ele estendeu a mão, e assim que seus dedos a tocaram, a pequena célula estremeceu e instintivamente se enrolou em sua palma. Ah? Ciclizar inclinou a cabeça, encarando a forma de vida desconhecida e mole com uma expressão confusa.
Naoki viu sua confusão e sorriu levemente. É um Pokémon, mais ou menos. Ou pelo menos parte de uma. Zygarde, o lendário Pokémon de Kalos, também conhecido como Deus Z, era o guardião do ecossistema. Não tinha um lar fixo. Em vez disso, existia em um estado disperso, com suas células e núcleos espalhados pelo mundo, observando silenciosamente a natureza. No anime Pokémon, Zygarde até encarregou o Greninja de Ash de eliminar perigosas perturbações de energia em Kalos. Entre todos os Pokémon lendários, Zygarde era um dos mais singulares. Não era apenas uma entidade única, podia se decompor em células e núcleos, dispersando-os pela natureza. Quando o perigo se aproximava, essas células começavam a se reunir, formando as formas mais fortes de Zygarde. No passado, o núcleo Zygarde, apelidado de Skish, foi encontrado por Bonnie durante suas viagens, o que levou a uma grande batalha para proteger Kalos. Mas e essa célula Zygarde? Por que ela estava aqui em Paldea? Enquanto Naoki estudava a célula trêmula em sua mão, um pensamento ousado cruzou sua mente. Essa célula poderia ter sido enviada por Zygarde como um monitor vigilante? Afinal, as células não tinham vontade própria. Elas apenas respondiam aos comandos do núcleo Zygarde. E não havia um núcleo Zygarde em Paldea. Então como essa célula solitária foi parar aqui? Será que Zygarde estava observando algo acontecendo no ecossistema de Paldea? Naoki franziu a testa ligeiramente. Não era impossível. Como guardião do meio ambiente, Zygarde não monitorava apenas uma região. Ele vigiava o mundo inteiro. Koraidon, você já viu esse carinha perto do rancho antes? Naoki perguntou. Ah, nossa. Koraidon balançou a cabeça enorme. Ele já o vira antes quando ainda era um Ciclizar, mas não desde que evoluiu para Koraidon. Entendo, murmurou Naoki pensativo. Será que esta célula Zygarde foi atraída pela energia da árvore do mundo? Afinal, se uma árvore do mundo tivesse se formado ali, traria enormes benefícios para todo o ecossistema. Independentemente do motivo, Zygarde nunca demonstrou qualquer hostilidade em relação a eles. Após um momento de contemplação, Naoki decidiu levar a célula de volta para casa. Essa coisa poderia eventualmente se combinar em algo tão poderoso quanto um Pokémon Mecha. É melhor começar a colecioná-los. Se a árvore do mundo continuar a crescer, ela poderá atrair mais células Zygarde e até núcleos no futuro. E quando isso acontecesse, ele poderia reunir todos eles e ver se conseguiria formar um Zygarde completo. Quando Naoki entrou na sala de estar, Calyrex, que estava casualmente navegando em seu telefone Rotom sob a brisa fresca do ar-condicionado, de repente sentiu algo desconhecido. O rei das colheitas abundantes levantou o olhar e avistou a pequena criatura verde e desconhecida descansando na palma da mão de Naoki. Calyrex piscou momentaneamente surpreso. O que é isso? Isso, respondeu Naoki com uma risadinha. Moleza. Moleza? Calyrex inclinou a cabeça curioso. Acabei de dar um nome. Naoki sorriu enquanto vasculhava o armário, pegando alguns petiscos de Pokémon e colocando-os perto da pequena célula verde. No entanto, a célula Zygarde nem olhou para a comida. Em vez disso, instintivamente se aninhou na palma da mão de Naoki, tremendo levemente como se ainda estivesse cautelosa com o que a cercava. Naoki não ficou particularmente surpreso com a reação. Afinal, as células de Zygarde não tinham vontade própria. Ao contrário da maioria dos Pokémon, provavelmente não precisavam de comida no sentido tradicional. Em vez disso, provavelmente se sustentavam absorvendo energia natural, luz solar ou até mesmo umidade do ar. Ele pensou por um momento antes de colocar Moleza no parapeito da janela. Ao lado, deixou um pratinho com água e um lanchinho de Pokémon, só por precaução. A pequena célula permaneceu imóvel, piscando apenas ocasionalmente, como se estivesse observando cautelosamente seu novo ambiente. Naoki não tinha certeza de quanto tempo havia passado, mas, eventualmente, Moleza pareceu se cansar. Lentamente ele rastejou em direção ao lanche, hesitou por um momento, então abriu sua pequena boca e instintivamente começou a mordiscar a comida. Enquanto isso, bem longe na região de Kalos, nas profundezas da caverna Terminus, Zygarde se agitou. Através de suas células dispersas, ele conseguia ver tudo o que acontecia. Seu olhar se demorava no humano na distante terra de Paldea. Este humano possuía uma conexão extraordinariamente forte com a energia natural. A aura que ele sentiu antes. Poderia ter vindo dele? Pela primeira vez em muito tempo, Zygarde ficou confuso. O ecossistema escolheu esse humano como seu guardião? Zygarde permaneceu imóvel, observando a cena que se desenrolava através de suas células dispersas. Já vira muitas coisas estranhas em sua vida, mas isso era novo. O humano deu um nome a uma de suas células. Molly. Por um momento, o grande guardião do equilíbrio ficou sem palavras. Molly? Era Zygarde, a personificação da ordem, o supervisor dos ecossistemas. Como um de seus componentes poderia receber um nome tão ridículo? Uma sensação de exasperação tomou conta de sua consciência. Mas agora não era hora para frustrações triviais. Não, precisamos reunir mais informações. Precisamos observar esse humano mais atentamente antes de tirar qualquer conclusão. Nas profundezas da caverna Terminus, o brilho verde diminuiu, e Zygarde retirou sua presença, continuando a monitorar o estado do mundo. Região de Oen. Nas profundezas do coração de um enorme vulcão, Steven Stone estava tenso, com seus penetrantes olhos cinzentos fixos no homem à sua frente. Uma figura alta e esguia com cabelos ruivos penetrantes e óculos de armação preta, permanecia com uma confiança inabalável, enquanto o magma cintilante lançava sombras assustadoras em seu uniforme.
Machi, o líder da equipe Magma, permaneceu estranhamente calmo, apesar da batalha que acabará de acontecer ao redor deles. Espalhados pelo chão da caverna estavam as formas inconscientes dos soldados da equipe Magma e seus Migutiena, seus corpos exibindo as marcas de uma batalha árdua. Lava derretida borbulhava e sibilava abaixo deles, iluminando a vasta câmara com um brilho ameaçador. Atrás de Machi, um Pokémon colossal jazia submerso na lava, seu sono profundo, imperturbável pelo caos ao seu redor. Sua pele carmesim, semelhante a uma armadura, brilhava sob a luz flamejante. Groudon. A expressão de Steven endureceu quando ele deu um passo à frente. Seu Metagross, com seu corpo metálico refletindo o brilho do magma, permaneceu firme ao seu lado. Por que você está fazendo isso, Machi? Perguntou Steven com a voz firme. Expandir a massa terrestre desse jeito, perturbando o equilíbrio da natureza, vai lançar o mundo inteiro no caos. Se Groudon despertar, isso não trará prosperidade, só devastação. Machi ajustou os óculos, sua expressão era ilegível. Este mundo já foi dominado pela Terra. O mar tomou mais do que a sua parte, disse ele suavemente. Se despertarmos Groudon, poderemos recuperar aquela terra perdida. Mais espaço para humanos. Mais espaço para Pokémon. É o curso natural da história. Steven cerrou os punhos. Isso não é equilíbrio. Isso é destruição. Um sorriso irônico surgiu nos lábios de Machi. Mesmo que você seja o campeão de Hoenn, não pode me impedir. Ele deu um passo para trás, gesticulando em direção ao adormecido Groudon. Olha só, Steven. Este titã ancestral, a própria personificação da Terra. Você vê o seu poder? Você entende a grandeza que nos aguarda? A voz de Machi elevou-se com fervor. Por este momento esperei tanto, e agora, ninguém pode ficar no meu caminho. A expressão de Steven escureceu. O ar estava carregado de tensão. O Pokémon do tipo Fogo Camerupt, parado ao lado de Machi, raspava seus cascos no chão rochoso, enquanto brasas derretidas brilhavam nas protuberâncias de suas costas. A batalha estava prestes a começar. Enquanto isso, na caverna do fundo do mar, risadas frias e distorcidas, ecoaram pela câmara subterrânea. Ha 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 ha. É realmente trágico, você não acha? Um homem de cabelo azul, vestindo um sobretudo azul marinho escuro, abriu bem os braços e exibiu um sorriso maníaco no rosto. Você veio até aqui para me impedir, mas agora é tarde demais. Ele zombou. Mesmo sem o orbe azul, Kyogre vai despertar. E quando isso acontecer, o mundo mudará para sempre. Em pé à sua frente, um homem alto com ar refinado ajeitava sua capa esvoaçante. Seus calmos olhos azuis não revelavam medo, apenas um foco aguçado e inabalável. Wallace. Ele lançou um olhar para o enorme Pokémon que descansava na água atrás de Archie. Apesar do caos que se desenrolava ao redor deles, Wallace permaneceu calmo. Que pena, murmurou ele, balançando a cabeça. Eu esperava voltar para a cidade de Sotopolis antes do anoitecer. Até tinha planejado um chá delicioso. Ele desviou o olhar para seu parceiro. Milotic, vamos. O elegante Pokémon do tipo água soltou um grito suave e melódico. Milo! Num piscar de olhos, Milotic avançou, seu corpo deslizando sem esforço pelo chão da caverna. Capítulo 468. O incidente de Hoenn irrompe. Boom! O braço poderoso de Metagross atingiu Camerupt com um impacto estrondoso. O Pokémon do tipo fogo, Terra soltou um grito de dor enquanto desabava no terreno rochoso, ofegando pesadamente. Steven Stone franziu as sobrancelhas enquanto olhava para o derrotado Machi com a voz firme, porém firme. Esse é o fim da linha. Machi cerrou os punhos, o rosto contorcido de frustração e descrença. Não. Como isso pôde acontecer? Cheguei até aqui. Como posso cair aqui? Seu olhar se lançou para baixo, fixando-se no meteorito que segurava firmemente nos braços. Embora seu plano de roubar o orbe vermelho tivesse fracassado, este meteorito, escavado em quedas de meteoros pela equipe Magma, era seu último trunfo. Meteoritos, restos de corpos celestes que um dia caíram na Terra, tinham um poder imenso. Se eu jogar isso no Magma, Groudon com certeza vai acordar. Sem hesitar, Machi atirou o meteorito na poça de lava fervente abaixo. Os olhos de Steven se arregalaram, alarmados. Não, mas já era tarde demais. No momento em que o meteorito mergulhou nas profundezas derretidas, uma reação massiva irrompeu dentro do vulcão. A energia explodiu descontroladamente, desencadeando uma explosão violenta que lançou ondas de lava para o alto como um caldeirão fervente. O calor escaldante encheu a câmara, e brasas brilhantes choveram como vagalumes. O chão tremeu sob eles enquanto o vulcão rugia ameaçadoramente, lançando espessas nuvens de fumaça no ar. Steven se preparou ao sentir a intensidade da erupção, e então percebeu outra coisa. Algo muito mais assustador. O enorme Pokémon que estava adormecido na lava abriu os olhos. Um par de pupilas douradas, repletas de uma presença ancestral e avassaladora, encarava o mundo. Magma jorrou ao redor de seu corpo, fluindo como uma armadura derretida. E então, roar. Um rugido profundo e gutural ecoou pela câmara, sacudindo as próprias fundações do vulcão. Sua força bruta enviou ondas de choque para fora, fazendo a terra tremer sob seus pés. A expressão de Steven endureceu. Metagross, prepare-se. Metagross estendeu os braços, o aço brilhando enquanto se preparava para a batalha. Machi, no entanto, estava fora de si de tanta excitação. Sua voz tremeu ao dar um passo à frente. Groudon, você finalmente acordou. Fui eu quem o libertou do seu sono. Mas antes que ele pudesse dizer outra palavra, bum! Um rugido ensurdecedor irrompeu novamente. Desta vez, todo o vulcão começou a tremer violentamente.
Grandes pedras se soltaram das paredes da caverna, desabando ao redor. Uma rocha enorme caiu a poucos centímetros de Steven, quase o atingindo. Machi perdeu o equilíbrio e caiu para trás em choque. Steven, junto com Metagross, moveu-se rapidamente para desviar dos destroços que caíam. Ao se recompor, seus olhos se voltaram para o poço de lava. Mas Groudon havia partido. Um arrepio percorreu sua espinha. A antiga lenda de Oen estava prestes a se tornar realidade. Naquele momento nada mais importava, nem a equipe Magma nem Machi. Steven imediatamente saltou para as costas de seu Skarmory e alçou voo, saindo do vulcão em colapso. Enquanto subia, sacou seu telefone Rotom e contatou com urgência a Liga Pokémon de Oen. Enquanto isso, na caverna do fundo do mar, as águas profundas e paradas que permaneceram intocadas por séculos começaram a se agitar. No momento em que Groudon acordou, Kyogre, profundamente adormecido na caverna do fundo do mar, de repente se agitou. Como se sentisse a presença de um antigo rival, os penetrantes olhos vermelhos de Kyogre se abriram e uma pressão avassaladora varreu a caverna. A atmosfera mudou instantaneamente. Vários soldados da equipe Aqua, assustados com a onda de poder, correram para reportar ao seu líder. Chefe, Kyogre está acordando. Archie, que estava lutando contra Wallace, virou-se, sua expressão escurecendo em choque. O quê? Mas era para estar adormecido. Wallace zombou, seus lábios se curvando em um leve sorriso enquanto ele sinalizava para Milotic lançar um Aqua Tail em direção ao charpedo de Archie. Estava dormindo, não morto. O elegante Milotic chicoteou sua cauda com uma força incrível, enviando uma onda violenta que atingiu o charpedo de frente. No mesmo momento, Kyogre, não mais interessado nos humanos que haviam perturbado seu covil, virou-se. Ignorou-os completamente. Em vez disso, o Pokémon lendário dos mares nadou para frente, ascendendo rapidamente em direção à superfície do oceano. Porque podia sentir, Groudon estava em movimento. E Groudon estava tentando expandir seu domínio. Kyogre não permitiria isso. Região de Oen, cidade de Rusboro. As primeiras gotas de chuva começaram a cair. Gotas leves batiam no pavimento, molhando as ruas. A chuva repentina pegou os moradores da cidade desprevenidos. Treinadores caminhando pelas ruas, crianças pequenas tomando sorvete e trabalhadores de escritório carregando pastas. Todos correram para se proteger sob os toldos das lojas. Um homem de negócios, ajustando o casaco do seu fato de mergulho, sacudiu a umidade da sua pasta e murmurou. Sério? A previsão do tempo dizia que seria um dia ensolarado. Mas a chuva não parou. Em vez disso, ela se intensificou. Nuvens escuras se adensaram, cobrindo o céu. O ar ficou pesado, carregado com uma pressão sinistra que causava arrepios na espinha de todos. Perto dali, um jovem treinador de repente engasgou e apontou para o céu. Olhe para cima. O empresário seguiu seu olhar e ficou paralisado no lugar. Acima deles, o céu antes claro e brilhante havia se transformado. Uma frente de tempestade espessa e turbulenta pairava sobre eles, serpenteando ameaçadoramente, como se algo imensamente poderoso estivesse prestes a emergir. A chuva caiu com mais força. Em poucos minutos, a cidade de Rusboro e suas cidades vizinhas estavam submersas em uma chuva torrencial implacável. Mas enquanto Rusboro foi inundada por chuvas torrenciais, o cenário em Cidade Lavaride era completamente diferente. Cidade Lavaride. O ar ficou insuportavelmente quente. O sol escaldante pairava alto no céu, ficando mais brilhante e mais feroz, até quase ofuscante. A temperatura disparou. A terra rachou sob o calor implacável e miragens brilharam sobre os telhados. Até mesmo treinadores experientes, acostumados a condições adversas, começaram a sofrer de exaustão pelo calor. Do outro lado de Oen, o contraste entre tempestades violentas e ondas de calor sufocantes tornou-se impossível de ignorar. Duas forças extremas da natureza se chocaram, invisíveis, mas sua presença era sentida em cada cidade, vila e rota. O pânico se espalhou rapidamente. Os líderes de ginásio, reconhecendo a crise em questão, imediatamente agiram, organizando treinadores e Pokémon para evacuar os civis para um local seguro. Instituto Meteorológico de Oen, monitoramento de crises. Dentro do Instituto do Clima, um silêncio tenso preenchia a sala. Mais de 20 pesquisadores estavam sentados em suas estações, com os olhos grudados nas telas dos computadores, analisando os padrões climáticos caóticos que varriam Oen. Suas mãos se moviam rapidamente pelos teclados, inserindo dados, cruzando referências de relatórios de radar e rastreando o movimento dos sistemas de tempestades não naturais. O único som na sala era o bater furioso de teclas e o zumbido ocasional de máquinas processando novas imagens de satélite. No fundo da sala de controle, meteorologistas experientes permaneciam em silêncio, com rostos sombrios, enquanto observavam as rápidas flutuações das condições climáticas nos monitores. De repente, uma voz ecoou na atmosfera tensa do Instituto do Clima. Alerta! Detectamos vestígios do antigo Pokémon Groudon. Todos os olhares se voltaram para a imagem do satélite enquanto a tela aumentava rapidamente. Lá em meio à tempestade e às ondas agitadas, um Pokémon colossal com um corpo vermelho escuro e blindado emergiu. Suspiros encheram a sala. Groudon havia deixado a terra e estava entrando no mar. Mas o que mais chocou os pesquisadores foi o fenômeno impossível que ocorreu sob seus pés. Cada passo solidificava o oceano abaixo dele. O calor escaldante do corpo de Groudon, repleto de magma, reagia violentamente com a água do mar, criando terra a cada movimento. O próprio oceano pareceu encolher sob a mera presença de Groudon. Antes que alguém pudesse processar a cena, outro alarme soou. Alerta! Kyogre também entrou na área de monitoramento. Uma segunda imagem de satélite apareceu, desta vez capturando o Leviatã das profundezas enquanto ele avançava pelas profundezas do oceano. A sala ficou em silêncio, analisando padrões de movimento agora. Um gráfico de radar apareceu na tela. 2 marcadores brilhantes, um vermelho e um azul, convergiam constantemente. A voz de um pesquisador vacilou enquanto eles liam os cálculos.
Na velocidade atual, Groudon e Kyogre estão em curso direto um em direção ao outro. Uma percepção sombria se instalou. Esses dois antigos rivais, ambos divindades das forças primordiais da natureza, estavam se encaminhando para a batalha. Todos na sala conheciam a lenda. Groudon, a personificação da terra e da fúria vulcânica. Kyogre, o mestre do oceano e das tempestades sem fim. Quando despertados ao mesmo tempo, sua batalha nunca terminaria. Um executivo de alto escalão, com uma expressão carregada de preocupação, deu um passo à frente. Quanto tempo demora para eles fazerem contato? Um pesquisador verificou rapidamente os dados. Tempo estimado para o contato, 5 horas e 32 minutos. E qual é o seu campo de batalha projetado? Um momento depois, a previsão do computador apareceu no mapa. A sala ficou tensa. 2 pontos, um vermelho e um azul, continuaram a se aproximar um do outro. Então, eles pararam. Confirmado. 50 quilômetros a oeste da cidade de Sootopolis. Região de Paldia, rancho de Naoki. Longe da turbulência que se desenrolava em Hoenn, Naoki estava cuidando de seu rancho, felizmente alheio à crise iminente. Era uma tarde tranquila. Parado no meio de seu vibrante jardim de flores, Naoki cantarolava suavemente enquanto regava as plantas com um regador em formato de Psyduck. Vários Evolutions corriam alegremente ao redor de seus pés, perseguindo uns aos outros em círculos, seus pelos brilhando sob a luz dourada do sol. Acima deles, Butterfree e um trio de Combee voavam, coletando diligentemente néctar das flores coloridas. Quando Naoki inclinou o regador, uma fina névoa de água refletiu na luz do sol, criando um lindo arco-íris no ar. As Evolutions próximas notaram imediatamente. Com os olhos brilhando de curiosidade, elas se aproximaram pulando, esticando suas patinhas em direção ao arco-íris, tentando pegá-lo. Naoki riu das brincadeiras deles. Mas naquele momento, Bui, seu parceiro Eevee, que estava alegremente perseguindo o arco-íris, de repente congelou. Uma única gota fria caiu em seu nariz. Eevee piscou, mexendo os bigodes em surpresa. Bui! Confuso, ele inclinou a cabeça para cima, bem a tempo de ver nuvens escuras passando ameaçadoramente pelo céu antes limpo. Naoki, percebendo a mudança, também fez uma pausa. As gotas de chuva começaram a cair, uma após a outra, até que uma leve garoa cobriu todo o rancho. Franzindo a testa, Naoki olhou para cima, confuso. Chuva! Isso não estava certo. A previsão do tempo tinha dito claramente que hoje seria ensolarado. Ele olhou para as montanhas ao longe, estreitando os olhos para a tempestade sobrenatural que se formava no horizonte. Algo parecia estranho. O chão, antes firme, rapidamente se transformou em lama. Os Pokémon que brincavam lá fora ficariam completamente encharcados se ficassem lá fora por mais tempo. Sem hesitar, Naoki bateu palmas. Certo, pessoal. Hora de entrar. As Evolutions, Butterfree e Combee responderam imediatamente, correndo em direção à casa. As Evolutions se reuniram perto da janela, balançando suas caudas fofas enquanto observavam a chuva constante lá fora. Bui! As orelhas deles estavam ligeiramente caídas. O tempo tinha estragado a brincadeira da tarde. Vendo a decepção deles, Naoki ofereceu uma sugestão. Se estiver entediado, por que não vai até a árvore do mundo? Você pode brincar com o treco lá. É seco e não vai chover lá dentro. As Evolutions se animaram instantaneamente. Bui! Os olhos deles brilharam de entusiasmo. Que ótima ideia! Sem hesitar, saíram correndo da casa, desaparecendo na distância. Pouco tempo depois, o telefone rotom de Naoki vibrou com uma nova mensagem. Era de Mewtwo. Tem um chá Pokémon na árvore do mundo hoje à noite. Os Evolutions estarão presentes e só retornarão ao rancho amanhã. Naoki piscou para a tela. Realmente. Ele suspirou, balançando a cabeça, divertido. Parece que eles estão crescendo. Não dá para mantê-los aqui para sempre, né? Com uma risada resignada, ele respondeu à mensagem de Mewtwo com um simples ok, antes de guardar o telefone. Agora que as Evolutions tinham ido embora, a casa de repente parecia muito mais silenciosa. Naoki, agora sem nada para fazer, decidiu navegar um pouco na internet, até que algo nas buscas mais populares imediatamente chamou sua atenção. Clima extremo atinge Hoenn. É erupção vulcânica perto do Monte Chimney. Chuvas torrenciais e tsunamis atingem cidades costeiras. Pokémon misterioso e enorme avistado no oceano de Hoenn. O coração de Naoki deu um pulo. Ele clicou rapidamente em uma das manchetes. Espere. Groudon e Kyogre já acordaram? A chuva repentina em Paldia poderia estar relacionada à batalha deles? Seus dedos voavam pela tela enquanto ele folheava as últimas atualizações. Segundo relatos, Hoenn estava enfrentando graves anomalias climáticas. Algumas cidades foram envoltas em calor escaldante e sol ofuscante, enquanto outras eram castigadas por chuvas incessantes. Áreas costeiras como cidades Lateport e cidade de Delford foram afetadas por tsunamis, que deixaram casas inundadas e portos em caos. O desastre se espalhou tão rapidamente que já atraiu a atenção mundial. Pessoas de diferentes regiões inundaram a internet, pedindo atualizações sobre a crise de Hoenn. Enquanto isso, os moradores de Hoenn recorreram às redes sociais, publicando relatos em primeira mão, fotos e vídeos. Uma imagem mostrava um céu escuro e tempestuoso pairando sobre uma pequena ilha. Ondas gigantescas de maré podiam ser vistas subindo à distância, engolindo tudo em seu caminho. Parecia algo saído do fim do mundo. Outras imagens, no entanto, retratavam o oposto. Um céu brilhante e sem nuvens, onde o sol brilhava mais intensamente do que nunca. Em um vídeo, um morador se filmou sob o sol implacável. Ele estendeu o braço, deixando o calor atingir sua pele. Em poucos minutos, seu antebraço ficou vermelho devido à queimadura de sol. A Liga de Hoenn não escondeu a crise em curso do público. Em vez disso, imediatamente emitiu um comunicado oficial. O antigo desastre previsto pela lenda retornou a Hoenn. Groudon, o Pokémon do continente, e Kyogre, o Pokémon do mar, despertaram. Seu poder avassalador está causando condições climáticas extremas em toda a região. A todos os cidadãos, não entrem em pânico.
Por favor, cooperem com os líderes de ginásio locais e as unidades da oficial Jenny para uma evacuação segura. Estamos fazendo tudo o que podemos para evitar mais devastação. Naoki olhou fixamente para a declaração em seu telefone Rotom e leu-a 2 vezes. Groudon e Kyogre despertaram ele, murmurou baixinho. Sua mente imediatamente se voltou para Steven Stone. Como ele está lidando com tudo isso? Rolando mais a fundo, Naoki encontrou postagens ao vivo de treinadores de Oen. Para sua surpresa, alguns aventureiros imprudentes nem sequer estavam evacuando. Em vez disso, eles montaram em seus Pokémon e estavam perseguindo ativamente os enormes Pokémon lendários enquanto se moviam pelo mar. O mais absurdo é que vários deles começaram uma transmissão ao vivo na Pit TV, determinados a capturar a primeira imagem em close de Groudon. Entre as imagens, Naoki notou vários helicópteros voando ao lado do Pokémon. A maioria ostentava a insígnia da Liga Oen, mas um helicóptero tinha um emblema diferente, pertencente a notícias da TV Violeta. O âncora do noticiário, claramente animado e aterrorizado, falou rapidamente para a câmera. Estamos testemunhando a história se formando. Há um helicóptero da Liga lá na frente, e bem ao lado dele, a equipe de notícias da TV Violeta está no local. Mas o mais importante, será que este é mesmo o lendário Groudon? Seu tamanho é inacreditável. Entretanto, antes que o repórter pudesse continuar, um oficial da Liga apareceu, voando em uma altaria. Com uma expressão urgente, eles falaram diretamente para a equipe de filmagem. Esta área é extremamente perigosa. Por favor, saiam imediatamente e procurem abrigo na cidade mais próxima. A equipe de notícias hesitou, não querendo perder uma história tão inovadora. Então, tudo mudou. Groudon, que até então ignorara os helicópteros, de repente voltou seu olhar dourado para eles. O ar ficou denso de energia enquanto o estrondo profundo ecoava de sua forma maciça. Sem aviso, uma onda de energia primordial percorreu seu corpo. Groudon pisoteou a terra e instantaneamente, o fundo do mar abaixo dela entrou em erupção. Torres imponentes de rocha derretida irromperam do oceano, elevando-se ao céu como enormes espadas de pedra. Os olhos de Naoki se arregalaram. São as lâminas do precipício. Um dos helicópteros de reportagem foi pego de surpresa, incapaz de desviar a tempo. Com um estrondo ensurdecedor, a rocha atravessou seu rotor de cauda, lançando a aeronave em uma espiral descontrolada em direção ao mar. O bate-papo transmitido ao vivo ficou cheio de suspiros. Felizmente, no último segundo, o piloto conseguiu ejetar, abrindo um paraquedas pouco antes do impacto. Apesar da sobrevivência milagrosa, o incidente serviu como um claro aviso. No rádio, uma voz severa da Liga ecoou. Todas as unidades, não ataquem Groudon diretamente. Mantenham uma distância segura. Por fim, os helicópteros se afastaram, mantendo distância do antigo Titã. Só então Groudon desviou o olhar e continuou em frente, marchando cada vez mais perto do seu confronto destinado. Até mesmo o âncora do noticiário, visivelmente abalado, rapidamente interrompeu a transmissão ao vivo antes de procurar abrigo. 50 quilômetros a oeste da cidade de Sotopolis, acima do oceano, um helicóptero da Liga pairava na tempestade. Lá dentro, Steven Stone estava parado perto da porta aberta, o vento chicoteando seus cabelos prateados. Seus olhos azuis penetrantes estavam fixos no mar turbulento abaixo. As águas antes calmas se tornaram um campo de batalha de forças em conflito. Uma voz tensa ecoou em seu fone de ouvido. Steven, nós os avistamos. Groudon e Kyogre chegaram. Steven olhou para cima instintivamente. Ele prendeu a respiração quando 2 figuras enormes emergiram da névoa, paradas uma de frente para a outra, como divindades antigas se preparando para a guerra. Primeiro, Kyogre. Seu enorme corpo azul emergindo das profundezas, com cascatas de água escorrendo de suas nadadeiras. Flutuava sem esforço, com seus olhos vermelhos brilhantes fixos em seu eterno rival. E então, Groudon de pé sobre um leito rochoso recém-formado, sua pele derretida fumegando enquanto ele avançava, punhos cerrados. A tensão no ar era sufocante. Até a chuva, que caía torrencialmente, parecia congelar no tempo. Steven apertou a Pokébola na mão. Naquele momento, o destino de toda a Oen dependia dele. Capítulo 469. Batalha dos Deuses. Uma forte brisa marinha soprava pelos cabelos prateados de Steven Stone enquanto ele estava parado na beira da porta aberta do helicóptero, olhando para os 2 titãs ancestrais travando um confronto mortal lá embaixo. Ele segurava firmemente uma Pokébola na mão. Através de seu fone de ouvido de rádio, sua voz soou com determinação inabalável. Groudon e Kyogre estão cara a cara. Farei o que puder para detê-los. O resto é com você. Suas palavras alcançaram um lugar distante, muito além do tempestuoso campo de batalha. Do outro lado do oceano enevoado, Wallace estava no topo de seu enorme Vailord, olhando para o horizonte, onde uma estrutura solitária e imponente perfurava o céu. Pilar do céu. Dizia-se que a lendária torre conectava a terra, o mar e o céu, e em seu topo ficava o altar do dragão, o lugar sagrado onde o deus do céu Rayquaza podia ser invocado. Wallace havia sido incumbido de proteger o pilar celeste há muito tempo. Embora nem ele tivesse o direito de entrar em sua câmara mais alta, hoje era uma exceção. Esse era o plano B. Antes de entrarem em batalha, Steven e Wallace fizeram uma promessa. Se eles falhassem em impedir que a equipe Magma e a equipe Aqua despertassem Groudon e Kyogre. Se os 2 titãs se enfrentassem mais uma vez. Então Steven manteria a linha, enquanto Wallace procuraria Rayquaza, o único Pokémon que poderia pôr fim a esta guerra. O vento salgado misturado com garoa fria tirou Wallace de seus pensamentos. O rádio dele estalou. Wallace, você está pronto? O tom de Steven era sério, mas como sempre, Wallace tentou aliviar o clima. Claro, campeão, mas falando sério, não exagere. Você vai estragar esse seu cabelo perfeito. Steven não riu, e Wallace sabia o porquê. Porque naquele momento a batalha havia começado.
Com um rugido que abalou os céus, Groudon avançou, enviando ondas de choque pelo oceano. Ao mesmo tempo, as enormes barbatanas de Kyogre avançaram pelo mar revolto, invocando tsunamis gigantescos que subiam em espiral até o céu. A força da colisão fez com que ondas quebrassem violentamente contra o helicóptero que pairava no ar. Steven tropeçou, quase perdendo o equilíbrio, mas agarrou-se à grade lateral bem a tempo. Do outro lado do rádio, a voz de Wallace perdeu todo o tom jocoso. Estou indo embora agora. Espere aí, Steven. Entendi. A transmissão terminou. Wallace se virou para Vailord, sua capa azul esvoaçando ao vento. Vailord, a toda velocidade. Estamos indo em direção ao Pilar Celeste. Com um chamado profundo e ressonante, o enorme Pokémon impulsionou-se para frente, planando pelo oceano em direção à torre imponente à distância. Senhor Steven, o senhor está bem? O piloto do helicóptero estabilizou o curso, olhando rapidamente para Steven. Steven balançou a cabeça, seus olhos azuis penetrantes fixos na batalha caótica lá embaixo. Toda a região de Hoenn já sofria com a luta dos dois titãs. Relatórios transmitidos através de seu fone de ouvido. Chuvas torrenciais e furacões castigam cidades costeiras. Ondas de calor insuportáveis queimam cidades inteiras. Algumas regiões oscilam entre os dois extremos em segundos. Se essa batalha não fosse interrompida logo, toda a região de Hoenn enfrentaria uma devastação completa. Eles tiveram que agir. Steven cerrou o maxilar. Chega de esperar. Ele agarrou duas pokebolas e as atirou para o céu. Dois clarões de luz branca irromperam, revelando Skarmory com asas brilhando como aço afiado. Metagross com suas 4 pernas metálicas pousando com um baque pesado na lateral do helicóptero. Com um movimento rápido, Steven saltou para as costas de Skarmory. Ele se virou para o piloto. Saiam daqui e evacuem. O piloto hesitou. Mas senhor, a expressão de Steven endureceu. Sem mas. Fiquei em segurança. Após uma breve pausa, o piloto assentiu. Entendido. Por favor, tenha cuidado, campeão. Com isso, o helicóptero se virou e desapareceu na tempestade. Agora, Steven estava sozinho. Sozinho no olho do furacão com 2 Pokémon lendários lutando para remodelar o próprio mundo. Mas ele não tinha medo. Era o campeão de Hoenn. E era seu dever protegê-la. Com o último suspiro ele atacou. Metagross, canhão de luz. Uma explosão de energia pura irrompeu de Metagross, um raio brilhante cortando o céu cheio de chuva, direto em direção a Kyogre. O ataque atingiu o alvo, atingindo a forma enorme de Kyogre no momento em que ele saltava para fora da água. O Pokémon lendário soltou um grito profundo e gutural, perdendo o equilíbrio momentaneamente antes de cair de volta no oceano. Groudon, percebendo a interferência humana, soltou um rugido estrondoso. Lava borbulhava sob seus pés enquanto enormes pilares de rocha derretida irrompiam do fundo do oceano. O Metagross de Steven reagiu instantaneamente. Desviou-se bem a tempo quando os colossais pilares de pedra irromperam ao seu redor, quase o atingindo no ar. Naquele momento, Steven Stone levantou a mão e deu o próximo comando. Metagross, use esmaga meteoro. Lá do alto, a voz de Steven Stone ecoou, firme e inabalável. Metagross confiava completamente em seu treinador. No instante em que ouviu o comando de Steven, ele balançou suas poderosas garras de aço sem hesitar. Um segundo depois, os enormes pilares de pedra que irrompiam do mar foram quebrados em inúmeros pedaços, e seus restos irregulares afundaram sob as ondas. Rugido. O ataque das lâminas do precipício cessou, mas os olhos dourados de Groudon se estreitaram enquanto ele fixava o olhar no Pokémon desafiador parado diante dele. Metagross pousou em solo firme, um ponto de apoio temporário criado pela expansão da massa terrestre de Groudon, e parou por apenas um momento. Mas aquele momento de silêncio foi tudo o que foi preciso. De repente, uma enorme sombra negra surgiu sob a superfície do mar. Então, com uma velocidade assustadora, a figura irrompeu da água saltando alto no ar. Kyogre se erguia sobre Metagross, seu vasto corpo bloqueando a luz, e no instante seguinte uma série ofuscante de raios branco-azulados irrompeu de seu núcleo. A força bruta do pulso de origem atingiu Metagross diretamente, não havia tempo para se esquivar. O Pokémon de aço foi arremessado para longe, caindo violentamente no mar. Uma explosão de vapor e água do mar ocorreu com um impacto, formando uma nuvem de cogumelo vermelha e alta sobre o campo de batalha. Por uma fração de segundo, todo o som desapareceu. O mundo parou. Então, a onda de choque atingiu o local, enviando enormes ondas de maré para todas as direções. As pupilas de Steven diminuíram. Aquele poder era incomparável. E ainda assim, das profundezas do mar, um brilho de luz metálica surgiu. Metagross não havia caído. Ele emergiu da água e se lançou de volta à luta, recusando-se a recuar, mesmo diante de probabilidades tão impossíveis. O coração de Steven se encheu de orgulho. Mas quando Metagross tomou posição mais uma vez, Groudon e Kyogre voltaram seus olhos para o mesmo alvo. O pequeno Pokémon que ousou desafiá-los. A simples ideia desse pequeno intruso desafiando os deuses da terra e do mar foi o suficiente para provocar sua ira. O oceano ferveu. O chão se partiu. E em perfeita sincronia, Groudon e Kyogre atacaram juntos. As veias derretidas de Groudon pulsavam enquanto sua energia surgia através do solo, invocando pilares de pedra colossais do mar. Kyogre, de baixo, ergueu a cabeça, um raio de luz azul congelante se acumulando em sua mandíbula. A intenção deles era clara. Esses 2 Pokémon lendários planejam unir forças para repelir o intruso. A mente de Steven estava a mil. Metagross, agilidade. Em um instante, o corpo de Metagross brilhou, seus movimentos acelerando enquanto ele serpenteava entre as lâminas do precipício de Groudon. O raio de gelo de Kyogre cortou o campo de batalha, errando Metagross, mas ao atingir a água, o mar congelou instantaneamente. Metagross não parou.
Ele correu em direção a Groudon, a luz brilhando em seu corpo de aço enquanto Steven cronometrava seu próximo movimento. Esmaga meteoro. Todos os 4 braços metálicos de Metagross se fundiram em um, brilhando com uma energia azul profunda enquanto descia como um cometa, atingindo diretamente o peito de Groudon. Rachadura. O impacto enviou ondas de choque pelo campo de batalha, destruindo o chão firme sob os pés de Groudon. O Pokémon lendário berrou de raiva, cambaleando para trás. E então rugiu. Os olhos dourados de Groudon se fixaram em Metagross. Em um único momento, um raio de chamas flamejantes irrompeu de sua boca, engolfando Metagross completamente. A intensidade da ira de Groudon deixou o ar ao redor extremamente quente, com ondas de chamas abrasadoras inundando tudo o que estava à vista. Metagross, ainda se recuperando do ataque, foi repentinamente atingido novamente. De cima, o corpo de Kyogre foi erguido do oceano, e em uma fração de segundo, outro pulso de origem foi disparado. Uma onda ofuscante de energia aquática atingiu Metagross, fazendo o Pokémon cair no mar coberto de gelo abaixo. Steven cerrou os punhos. Metagross. Mas antes que ele pudesse terminar, Groudon e Kyogre voltaram sua atenção para ele. De baixo, Kyogre lançou seu próximo ataque, uma enorme e giratória hidrobomba, e disparou direto contra ele. Skarmory desvie. O Pokémon pássaro blindado soltou um grito agudo, girando no ar no último instante. A enorme torrente de água quase o atingiu, mas a força do ataque os desequilibrou, fazendo Skarmory girar no ar. Bem acima do campo de batalha, um helicóptero de notícias pairava ansiosamente. Lá dentro, uma repórter da TV Violeta segurava seu microfone com força, com os olhos cheios de pânico e desespero. Campeão Steven. Sua voz tremeu. De dentro de abrigos de emergência em Hoenn, inúmeros civis assistiram à transmissão ao vivo horrorizados. Famílias reunidas, olhos fixos nas telas. Acabou. Um dos cidadãos sussurrou, incrédulo. Não tem como ele vencer, não contra Groudon e Kyogre ao mesmo tempo. Dentro da sede da Liga Pokémon de Hoenn, o presidente da Aliança de Hoenn estava com uma expressão sombria, seus olhos fixos nas imagens ao vivo do satélite transmitindo o caos que se desenrolava na região de Hoenn. A batalha entre Groudon e Kyogre havia escapado ao controle. O céu antes limpo se transformou em um campo de batalha de extremos, um lado queimando sob um sol implacável, o outro inundado por chuvas torrenciais, tsunamis. Cada choque entre os 2 Pokémon primordiais enviava ondas de choque através da terra e do mar, distorcendo o próprio equilíbrio da natureza. Enquanto ele observava a destruição, um membro da equipe correu para a sala. Senhor, acabamos de receber a notícia, apoio está chegando de outras regiões. Os campeões de canto e sino estão a caminho para ajudar. O presidente, um homem na casa dos 50 anos, expirou bruscamente antes de assentir firmemente. Ótimo. Mas até eles chegarem, precisamos manter a linha. Com isso, ele tirou o paletó e se virou em direção à saída. O funcionário piscou, confuso. Senhor, aonde o senhor vai? Sem olhar para trás, o presidente respondeu com a voz firme. Não podemos deixar Steven lutar sozinho. Posso não ser mais um campeão, mas ainda posso ajudar, pelo menos um pouco. O campo de batalha na cidade de Sootopolis. Enquanto a batalha entre Groudon e Kyogre prosseguia, Steven Stone se viu momentaneamente preso no chão. Seu Skarmory lutando para permanecer no ar em meio aos ventos violentos e às ondas em cascata. Enquanto isso, Metagross, severamente enfraquecido, foi jogado no mar congelado, com sua energia quase esgotada. Sem perder um segundo, ele chamou Metagross de volta para sua Pokébola, então tirou uma poção do bolso do casaco e a administrou rapidamente. O Pokémon se mexeu, seus olhos se abrindo fracamente. Steven soltou um suspiro de alívio. Você ainda está comigo, parceiro. Ótimo. Depois de se certificar de que Metagross estava estável, ele voltou para a batalha. Bem à frente, Groudon e Kyogre estavam novamente envolvidos em um combate brutal, com seus ataques abalando os alicerces da região de Hoenn. Wallace. A voz de Steven chegou com urgência ao dispositivo de comunicação. Longe do campo de batalha, Wallace subia correndo o pilar celeste em ruínas, levando seu corpo ao limite. Sua capa elegante, normalmente imaculada, estava agora rasgada e esfarrapada pela tempestade implacável. Cada passo era uma luta. A antiga torre, enfraquecida pelo tempo, ameaçava desabar sob seus pés. Em certo momento, seu pé escorregou em uma pedra solta, fazendo-o cair no andar inferior. Tic! Uma dor percorreu seu corpo ao cair bruscamente. Mas não havia tempo para parar. Ignorando a dor, ele cerrou os dentes e continuou subindo. Só mais um pouquinho, só mais um pouquinho. Depois do que pareceu uma eternidade, Wallace finalmente chegou ao cume. Seu coração batia forte enquanto ele estava diante do altar do dragão, o lugar onde Rayquaza supostamente dormia. Rayquaza, ele gritou com a voz rouca de urgência. Por favor, vocês precisam acordar. A batalha entre Groudon e Kyogre destruirá Hoenn. O único som era o do vento uivante e das ondas quebrando lá embaixo. Nenhuma resposta. O coração de Wallace afundou. Não, isso não pode estar acontecendo. Enquanto isso, em Paldia, rancho de Nauki. Longe do caos em Hoenn, na pequena cidade de Kozagi e Paldia, o clima normalmente tranquilo tornou-se imprevisível. Nuvens de tempestade se acumulavam no céu, lançando uma sombra escura sobre a terra. O prefeito Thomas, um ancião de bom coração, correu em direção ao rancho de Nauki com guarda-chuva na mão. Ele sabia que Nauki ainda era relativamente novo em Paldia e temia que o fazendeiro inexperiente não soubesse como lidar com essa mudança climática extrema. Preciso avisá-lo para proteger os Pokémon, fechar as janelas e preparar os suprimentos. Mas ao chegar, teve uma surpresa. Nauki não estava mais lá. Em vez disso, ele foi recebido por Indeedee, que estava na entrada. O prefeito Thomas franziu a testa. Onde está o Nauki? Ele disse para onde estava indo. O irmão Indeedee apenas balançou a cabeça. Ai que? A irmã mais nova percebeu a preocupação do prefeito e alegremente o tranquilizou. Aie, não se preocupe.
Está tudo sob controle. O prefeito Thomas soltou um suspiro. Mesmo que o Pokémon parecesse imperturbável, ele ainda se sentia inquieto. Certo. Quando Naoki voltar, diga a ele para trazer todos os Pokémon para dentro, trancar as portas e garantir que haja comida suficiente preparada para uma tempestade prolongada. A irmã Indeedee assentiu entusiasticamente. Aie! Embora ainda um pouco preocupado, o prefeito decidiu voltar para a cidade, esperando que Naoki retornasse logo. Steven apertou ainda mais sua Pokébola. Wallace, ele falou no comunicador. Você chegou ao topo? A voz de Wallace soou pesada de exaustão. Eu consegui. Steven sentiu uma ponta de esperança. E, Rayquaza acordou? Nenhuma resposta. O coração de Steven afundou. Ele cerrou os punhos. Precisamos de outra solução. Nesse momento, uma nova mensagem chegou da sede da Liga de Hoenn. Campeão Steven, aguente firme. A elite dos 4 e os campeões de outras regiões estão a caminho para ajudar. Capítulo 470. Primeira aparição da máscara Ciclizar. Apesar do vento gelado e da chuva torrencial implacável, Steven Stone permaneceu firme no campo de batalha congelado, com os cabelos prateados grudados na testa. Ele cerrou os punhos, observando seu Metagross desgastado, mas inflexível, flutuar à sua frente. Por um momento Steven hesitou. Seu parceiro já havia sofrido tanto. Você ainda quer lutar? Ele perguntou, sua voz carregada de admiração e preocupação. Metagross, com o corpo amassado e queimado pela batalha, assentiu com determinação. Ao lado dele, Skarmory batia suas asas metálicas, soltando um grito resoluto. Ele também estava pronto para apoiar seu treinador, não importando as adversidades. Steven expirou, sua respiração visível no ar frio. Seu coração batia forte enquanto tomava sua decisão. Tudo bem, disse ele, com a voz firme. Deixo com você. Com apenas esses 2 Pokémon ao seu lado, Steven não tinha outra escolha. O oceano abaixo era vasto, o campo de batalha implacável. Seus outros Pokémon eram incapazes de suportar um ambiente tão extremo. E assim, Metagross e Skarmory partiram mais uma vez, avançando destemidamente na batalha contra os 2 titãs ancestrais. De seu lugar no mar congelado, Steven observou suas figuras desaparecerem na tempestade. Ele conseguia sentir o vínculo entre um Pokémon e seu treinador. Palavras eram desnecessárias. Eles entendiam os pensamentos um do outro perfeitamente. Desta vez, Metagross enfrentaria Kyogre, enquanto Skarmory enfrentaria Groudon. A batalha continuou. Explosões ecoavam pelo mar. Relâmpagos crepitavam no céu. Chuvas torrenciais se misturavam a maremotos e magma se chocava contra a terra em ascensão. Essa cena caótica e cataclísmica refletiu-se nos olhos azuis claros de Steven. Por um breve momento, o tempo pareceu desacelerar. Então, bum! Metagross foi atingido pelo pulso de origem de Kyogre. O ataque devastador o lançou para trás, e seu corpo enorme bateu no mar congelado com uma força tremenda. O impacto foi tão forte que o próprio Steven perdeu o equilíbrio. Sua visão ficou turva enquanto ele caía, aterrissando com força no gelo ao lado do Pokémon caído. Quando a poeira e a névoa baixaram, algo caiu do seu bolso, seu telefone Rotom, girando no gelo. Um suspiro coletivo ecoou daqueles que assistiam a batalha se desenrolar. Na transmissão ao vivo da TV Violeta, a repórter soltou um grito, com a voz trêmula de emoção. Senhor Steven! Naquele momento, em toda a região de Hoenn e além, milhões de pessoas assistiram em silêncio. O lendário campeão de Hoenn havia caído. Alguém na sala de bate-papo da transmissão ao vivo quebrou o silêncio. Steven já estava ferido quando foi abatido com Skarmory mais cedo. Outro espectador digitou freneticamente. Espere, isso não significa que ele estava se forçando a lutar esse tempo todo. Mais vozes surgiram. Steven, por favor, espere. Alguém ajude-o. Algumas pessoas rezavam para que um milagre acontecesse, enquanto outras aplaudiam Steven. Vamos lá, Senhor Steven. Por um momento, Steven pensou estar sonhando. Deitado no campo de batalha congelado, com o corpo ferido e a visão turva, ele mal conseguia registrar as vozes que gritavam seu nome. Em algum lugar, as pessoas o aplaudiam. Um leve calor percorreu seu peito. Com grande esforço, ele forçou as pálpebras pesadas a se abrirem. A primeira coisa que ele viu foi seu telefone Rotom, sua moldura prateada e elegante refletindo a luz fraca que filtrava através das nuvens de tempestade. Então, uma voz ecoou em sua mente. Se Groudon e Kyogre algum dia despertarem, e a Liga Hoenn não conseguir detê-los, entre em contato comigo. Talvez eu possa ajudar. Quem sou eu? Apenas um fazendeiro. Os dedos de Steven se contraíram, estendendo-se em direção ao rotonfone. Sua respiração era ofegante, mas sua determinação ardia mais intensamente do que nunca. Com o que lhe restava de força, ele agarrou o dispositivo e abriu a tela, navegando até o fórum. Ele clicou em um único nome. Daigo, se você estiver aí, por favor, responda. A resposta veio quase instantaneamente, apenas 2 palavras. Mas, de alguma forma, essas 2 palavras pareciam uma âncora, apoiando-o em meio ao caos. Rei Dourado, estou aqui. Steven engoliu em seco, seus dedos tremendo enquanto digitava. Daigo, por favor, ajudem o povo de Hoenn. Assim que esta mensagem foi enviada, não houve resposta imediata do outro lado. É isso mesmo. Afinal, a outra parte está longe, na região de Paldea. Qual o sentido de concordar em ajudar? Afinal, vai levar muito tempo para chegar de lá até Hoenn. Steven expirou lentamente, seus olhos se voltando para o campo de batalha furioso à sua frente. A forma maciça de Groudon pairava sobre o campo de batalha, o magma pulsando sob sua pele revestida. Kyogre surgiu no oceano tempestuoso, suas marcas brilhantes pulsando com poder. E então, uma sombra emergiu das profundezas. Steven prendeu a respiração. A princípio presumiu que fosse Kyogre, mas Kyogre já estava no ar, lançando-se contra Groudon com uma força aterrorizante.
Então o que era aquilo por baixo da superfície? O oceano escureceu enquanto uma sombra colossal se estendia por todo o campo de batalha. No segundo seguinte, algo irrompeu das profundezas. Uma forma enorme. Asas negras. Listras vermelho-sangue. Uma estrutura dourada semelhante a uma armadura. Olhos carmesim penetrantes. Os olhos de Steven se arregalaram em choque. Isso é, um silêncio tomou conta do campo de batalha. Em todo o mundo, milhões de espectadores assistiram em silêncio, atônitos. A celebridade da internet Giratina. No Instituto Meteorológico, um alarme soou enquanto um pesquisador analisava freneticamente o sinal do satélite. O suor escorria pela sua testa enquanto seus dedos corriam pelo teclado. Então ele congelou, porque acabará de descobrir algo ainda mais chocante. A voz em pânico do pesquisador quebrou o silêncio pesado no Instituto de Meteorologia. Olha, tem um humano em cima daquele Pokémon. A sala inteira mergulhou em um silêncio atordoante enquanto todos os olhos se voltavam para a tela. A imagem de satélite se ampliou rapidamente, revelando uma figura alta em pé sobre o enorme Pokémon draconico. Um homem vestido com uma máscara preta e verde escura permaneceu firme contra a tempestade furiosa, sua longa capa ondulando nos ventos uivantes. Por um longo momento ninguém falou. Então, alguém sussurrou. Quem é esse? Outro pesquisador murmurou, incrédulo. Ele é o treinador de Giratina? Impossível, alguém engasgou. Eles tinham acabado de testemunhar a devastação que Groudon e Kyogre haviam causado. Até os treinadores mais poderosos lutavam contra esses titãs ancestrais. E ainda assim, esse homem mascarado chegou em cima de outro Pokémon lendário? A própria ideia era insondável. O confronto feroz entre Groudon e Kyogre parou quando ambos voltaram sua atenção para o recém-chegado. Giratina pairava sobre eles, sua sombra enorme lançando uma escuridão sinistra sobre a superfície do oceano. O ar crepitava de energia enquanto os três titãs lendários se avaliavam. As marcas brilhantes de Kyogre pulsavam como ondas em uma tempestade violenta. Os olhos dourados de Groudon flamejavam com fúria derretida. Por um longo e tenso momento, nenhum deles se moveu. Então, Giratina soltou um rosnado baixo e divertido. É só isso, zombou ele por telepatia. Nas costas de Giratina, Naoki exalou balançando a cabeça. Foi você quem quis se juntar à briga, ele respondeu, exasperado. Ele havia pedido apenas a Giratina que abrisse um portal para chegar a Hoenn mais rápido. Mas, no momento em que Giratina ouviu falar de uma batalha lendária, o dragão disparou direto para o mundo da distorção, ansioso para se juntar ao caos. Giratina bufou de excitação, flexionando suas asas sombrias. Uf! Deixe isso comigo. Um brilho brilhou em seus olhos carmesim. O ar vibrou com uma força que distorceu a própria realidade. Então, um enxame de meteoritos em chama se materializou atrás de Giratina, descendo como cometas de fogo. Meteoro do dragão. As pedras enormes caíram, colidindo com Groudon e Kyogre em explosões devastadoras de impacto. O meteoro atingiu a cabeça de Groudon, fazendo com que a enorme fera caísse na terra com um tremor retumbante. Atordoado, Groudon balançou a cabeça furiosamente e então rugiu de fúria, liberando um raio ofuscante de energia pura que destruiu os meteoros que se aproximavam. Kyogre, atingido por outro meteoro, mergulhou no oceano com um enorme respingo. Naoki franziu a testa. Já foi derrotado? Então, com um rugido ensurdecedor, Kyogre irrompeu do mar, voando em direção a Giratina como um torpedo. As marcas em seu corpo brilharam intensamente, e incontáveis raios de energia azul esbranquiçada explodiram em direção a Giratina. Naoki agiu instantaneamente. Sombra furtiva, agora. Giratina soltou uma risada profunda e estrondosa e então desapareceu num piscar de olhos. Os ataques passaram pelo ar vazio. Desapareceu? Gritou alguém no Instituto do Clima. Steven, ainda se recuperando no gelo, olhou para a cena com os olhos semicerrados. Aquele treinador, poderia ser o Naoki? O campo de batalha ficou em silêncio por um segundo. Então a realidade se distorceu mais uma vez. Uma fenda escura se abriu no céu, e de dentro dela, Giratina emergiu, com suas enormes garras envoltas em um brilho violeta sinistro. Com um único golpe, ele rasgou o próprio espaço, atingindo Kyogre antes que ele pudesse reagir. Coio! Kyogre soltou um grito de dor, seu corpo colossal espiralando para trás antes de cair no mar mais uma vez. Giratina pairava presunçosamente, suas asas tremulando com uma energia sombria. Esse é o poder do Pokémon lendário mais dominante, declarou orgulhosamente. Entretanto, quando estava se sentindo orgulhoso de si mesmo, a voz de Naoki de repente soou. Cuidado, atrás de você. Giratina piscou. Atrás deles, Groudon já havia começado seu contra-ataque. Debaixo do oceano, enormes pilares de pedra irromperam a uma velocidade alarmante, correndo direto em direção a Giratina. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.